Fala galera que acompanha o nosso canal, mais um KidCast, o seu podcast semanal. Estamos aqui hoje com um amigo, um brother, um companheiro de trabalho que já vem junto com a gente há algum tempo e estou muito feliz hoje de estar com ele. Quem, Carol? E comigo, né? Não, Ele com tá mais você, feliz hoje de estar comigo, Carol. com você eu sempre tô, né? Com Ave, ele hoje é um dia especial. Ave, é A um ver, Avelino Oliveira. Obrigado, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado por ter me convidado. Quando o Danilo conversou comigo e disse que ia, né, começar esse projeto do podcast, eu tinha certeza que ia ficar top, ia ficar lindo do jeito que tá aqui. Parabéns para vocês. obrigado. Vocês têm feito um trabalho excelente e obrigado. Tô Cara, me sentindo em casa aqui. Eu tô me Cara, sentindo em casa. na verdade, eu fico em dúvida se você tá falando isso porque tá ao vivo não, Ah, eu né? sempre. Não, ao vivo não, porque tá gravando ou porque se é isso mesmo, porque, cara, algumas vezes você vem aqui e fala, Danilo, isso nunca fica pronto não, cara. Quanto que vai ficar pronto? Eu te cobrava, eu te Foram, cobrava. foram quase 2 anos, velho, e você puxou minha orelha algumas vezes, mas, enfim, estamos aqui. Você tinha que ter estreado, né? Mas demorou um pouco Não, para não, vir que aqui. isso. Eu Você estava focado em outras coisas, estava em alguns projetos seus, e tem alguns projetos seus aí para vir, talvez futuramente, vamos ver, né? Vamos ver, Vamos, vamos ver. Não, mas tamo junto. peixe pequeno, eu sou peixe pequeno. A ver, hoje, o que que você faz aqui na América? Eu trabalho com construção, né, carpintaria, e a gente trabalhou junto há algum tempo. Inclusive, eu aprendi algumas coisas com você também lá. Sou bom professor, velho. Esse é bom, professor. E atualmente eu faço isso, né, trabalho com a companhia. De vez em quando, quando aparecem alguns trabalhos pessoais, eu faço também. E estamos com outros planos aí, né? E Legal. vamos Hoje torcer você para que dê tá certo. com a Thaísa, Minha, duas crianças, minha esposa, Thaísa, um beijo para manda ela. pra ela. Tá assistindo nós aí, né, Thaís? Close, aí você fala um beijo pra Thaís, vai lá. Um beijo pra você, Thaísa, meu amor. Sara, minha filha mais velha. Alice, love you. Ó, Thaísa, nós queremos você aqui também, tá? vai Logo, vir, ela logo vai vir. quero você aqui. Você, o AV, eu e Carol aqui batendo papo aqui, tá? AV, como você chegou a Nova York, o centro do mundo? Quanto tempo você tá aqui? Olha, rapaz, vai fazer 8 anos que eu cheguei, né? Eu vim em 2015. O Brasil começou a entrar em crise na época da Dilma. E eu falei, cara, não vai dar pra ficar aqui não. E eu estava certo, graças a Deus. Minha sogra já morava aqui, já vivia aqui. Então, eu tive a oportunidade de vir e achei que fosse a melhor oportunidade de vida para mim e para minha família e não me arrependo. Estou aqui, infelizmente acontecem algumas coisas inesperadas, né? Que a gente acha que nunca vai acontecer. Quando começou o Covid aqui, em algum momento você pensou em voltar, alguma coisa? Não, não na época do Covid, não pensei. Inclusive eu peguei o Covid na época que matava, né? Que não tinha vacina, não tinha nada, mas fiquei bem, graças a Deus. Mas nunca pensei em voltar. A única vez que eu pensei realmente em voltar foi quando meu pai faleceu. É. Em outubro, 13 de outubro do ano passado foi quando eu pensei em voltar, né, eu entrei em crise. Cara, esse momento é um dos momentos, creio eu, que é o mais difícil, assim, que por mais que a gente imagine que um dia possa passar, é o é o momento mais difícil, é esse aí, né. É bem difícil, é muito complicado. Hoje eu até falo disso com mais facilidade do que antes, que não tem tanto tempo assim. E eu não soube lidar muito com isso, né, na verdade, e acabei, hum, ficando um pouco fora de controle, né. O que aconteceu comigo, que eu acho que é até um assunto que a gente pode tratar aqui, que a gente até comentou ontem aqui com a Carol, conversando lá em cima. Eu essa perca do meu pai, essa perda, né, eu comecei a comer demais, né, aquilo que me dava prazer, aquilo que me dava, alívio, né. Enquanto eu comia, eu sentia prazer, feliz, aliviado, esquecia os problemas. E depois que eu parava de comer, né, voltava tudo aquilo. Então, a minha vida nesse tempo foi crise e Ganhar comer, peso. ganhar peso, Ganhou peso, né? muito peso. Em Inclusive dezembro eu estava pesando
96 quilos. Uhum. 96 quilos. Inclusive, já puxando o seu gancho, você estava falando aí sobre alimentação, algumas pessoas nos perguntam a respeito desse kit aqui em cima, né? Desde que nós decidimos mudar com os nossos hábitos alimentares, nós fizemos uma parceria com a Arbonne. Hoje a Arbonne nós temos uma parceria com a Arbonne, temos todo o kit para uma dieta mais saudável, são produtos naturais, sem conservantes, Uma vez tá tomando um energético ali, Muito bom isso aqui. é gostoso. nada E de De açúcar, de cara. blueberry, né? esse é de blackberry. Blackberry, muito Blackberry. bom. É um energético, assim, natural, você vai ver que ele vai te Então, dar uma energia, assim, tranquilo, não vai Parece te um deixar assim, entendeu? suco. Parece um suco É. gostoso, é um gostoso. suco. Nada tem não nada aí tem açúcar, tudo natural, tudo vegano e tudo de derivado de plantas, Muito de bom. vegetais, legumes. Esse shake é Frutas. de proteína de Vanila. ervilha, Ervilha. proteína de Mas e ervilha. você põe na água, mistura e Põe na água, Não, mistura e não, tal, faz ou pode fazer no leite de no amêndoa, leite. né. no leite de Você não amêndoa. precisa quando a gente está fazendo os 30 dias do detox, a gente não usa nada derivado de leite, não come nenhum carboidrato, assim, Entendi. sabe, pão, pizza, Aham. essas coisas. Mas Arroz. é O maravilhoso, brasileiro 30 gosta muito de dias arroz, né? É, são 30 dias de detox, você limpa o desinflama o seu seu corpo, corpo, é. não o foco nem é emagrecer. Uhum. Quando a gente faz os 30 dias, não é emagrecer. O emagrecimento é a consequência. Quando eu fiz, eu estava querendo emagrecer, porém, o que aconteceu mais comigo foi desinflamar o meu corpo. Eu parei de tomar todos os medicamentos, 6 que eu tomava, 6 todos os dias. E eu não senti na segunda semana, eu não sentia nenhuma dor no meu corpo, nada, nada. Inclusive hoje um amigo meu me ligou, aí falando bem assim: Carol ainda sente as dores na coluna, e tal". Eu Não. falei: "Cara, Lembro, desde que Danilo. Carol emagreceu, Lembra? Carol". Eu lembro que tinha que tomar É, uma injeção a cada tomar uma tanto injeção. tempo. Eu Ela tomei tomou 3 doses, amor? eu tomei 3 doses da injeção na coluna mesmo, localizada, e Lembro, é aquela verdade. injeção ela como é que é o nome daquilo, gente? É corticoide. E me fez inchar e Tá. ganhar muito peso, né, porque com o passar do tempo ele vai te dando aumenta o apetite, retém líquido, e eu fiquei muito, muito, muito acima do meu peso. E aí veio um monte de outras coisas, né, não só Uhum. a coluna. Fora que eu sentia dor na coluna 24 horas, até dormindo, pergunta o Danilo. Te Eu gemia de dor. Certo. teve uma época que um médico até falou que você estava, É porque eu tipo, como é que fala? Encolhendo, não, tipo eh, assim, o nervo estava, Atrofia. atrofiando. atrofiando, Isso que o que ele falou, eu falei: "Ah, eu posso operar?" Porque era muita dor. Falei: "Deixa eu operar", e ele falou: "Primeiro você tem que perder peso". Nessa época eu devia estar com uns 20 quilos acima do meu peso. Eu tenho 1,5 m, então eu estava com 80 quilos com 1,5 m. E aí ele falou: "Primeira coisa é perder peso para não comprimir tanto a coluna, porque a minha hérnia é aqui embaixo". E aí depois ele falou assim: "E aí é trocar a alimentação para desinflamar. Qualquer coisa inflamatória vai fazer a sua dor voltar". E aí foi o que eu fiz. Isso aqui, não só isso aqui, porque a gente não alimenta só disso aqui. É. Isso aqui é suplemento. A gente alimenta de comida feita em Uhum. casa e suplementa com isso É aqui. uma suplementação que Ó, você tem o chá verde, você tem o chá para você tomar à noite, é, tem colágeno, né, amor? colágeno, eu tomo colágeno, esse rosinha colágeno eu tomo todos os dias. Mas quem quiser saber mais pode acessar o QR Code aqui em cima Sim, aqui, você vai saber mais. Quem quiser se interessar em estar conhecendo mais sobre a dieta, você tem o cardápio, nós temos um programa por completo que vai te dar a lista de compras da semana, muito bacana. Você que tiver curiosidade, entra com a gente, entra em contato com a gente aqui, que vai ser um prazer estar podendo te ajudar. Hoje a Arbonne está em aproximadamente 21 países, então você pode estar dando uma olhada aí se onde você estiver assistindo, se tem Arbonne, se tiver, entre em contato com a gente que vai ser um prazer e poder te ajudar. compensa. Só de você ficar sem dor, É, o preço compensa. É porque o açúcar, né, ele faz o nosso corpo inflamar, né? É. Eu sentia muitas dores e indisposição. Meu problema era a indisposição, né? Eu me sentia muito cansado e não sabia o porquê. Uhum. E eu sou formiga. Meu problema é doce, né? Então, nesse processo que eu passei ali depois da perda do meu pai,
era muito sorvete, e eu sou daquele tipo que compra o pote de sorvete, pega uma lata de leite condensado, abre, Ave Maria. boto e leite condensado, granulado, chocolate, ó. Cara, Era todo dia assim. assim, ontem engraçado que o Ave estava até me chamando a atenção que eu comi um biscoito, mas, cara, de verdade, é muito raro eu comer alguma coisa assim. E eu me privo muito, porque eu não tenho muito controle na questão de algumas coisas assim. E, por exemplo, se eu tomar um copo de refrigerante, eu quero tomar a garrafa toda. Se eu comer um pedacinho de chocolate, eu quero comer a barra toda. Então, justamente por isso eu evito não comer para não sentir o desejo. Então, praticamente eu quase não como. Mas foi bom que ontem, quando você me falou bem assim, você tá comendo isso, e tal, eu comi e dali mesmo parei, comi uns 3 ou 4 biscoitos e parei, mas E a gente, né, eu digo por mim que eu tenho 2 filhas pequenas, eu acabo sendo um mau exemplo. É. O meu mau hábito, né, faz elas terem mau hábito também, é, né, e então porque ela acaba copiando tudo que você tudo, faz, né? tudo que a E gente faz hoje. e querendo ou não, tudo, assim, não importa, é de comportamento até a comida, até o horário que você dorme. Mesmo você colocando as meninas, por exemplo, um exemplo, eu não sei que horas você dorme ou que horas que você coloca elas para dormir. A mãe dela é dura. É, quando você coloca, elas vão crescer, mas elas vão ver que não é o seu hábito dormir cedo, aí, entendeu? Isso acontece. Vai Ah, lá em vai casa aconteceu isso. Por que que você pode Hum. ficar acordado e eu Aham, não? é, vai começar, É, você vai ver, mas aí, como eu falei com o Danilo, a gente não é perfeito, sim, a com gente certeza. vai acertando o passo de acordo com o tempo, né. Mas o interessante é que justamente o tema que a gente vai estar abordando hoje é bacana, porque quando você começa a praticar, e hoje no nosso assunto a gente vai estar falando um pouco de leitura, Uhum. sobre como a leitura ajuda a gente a mudar os nossos hábitos, né? E quando você tem o costume de estar lendo e seu filho vê ali que você está A minha fazendo filha, algumas desculpa coisas, te cortar, ó, o livro, ó o livro. Eles vão entender, talvez você não. Talvez a gente fale aqui depois. Porque eu lembrei, minha filha ama ler, Sara, a maior, né, porque aqui também a escola influencia, né, ela introduz a leitura, É. eu não sei os grandes, né, minha filha acho que é kindergarten, eu não entendo nada disso, Uhum. pre-K, não sei. Eu sei que toda semana ela é obrigada a ler um livro, e ela também vê eu lendo livros, né, É. e a pequenininha, a Alice, acha que tudo é Bíblia, eu leio muita Bíblia, ela vê eu lendo o livro e fala: "Tá lendo a Bíblia?" Mas eu já consegui introduzir esse hábito nas minhas filhas e estou introduzindo na minha esposa aos poucos, né. Mês passado, em janeiro, ela já leu um livro inteiro, já legal. começou a ler outro, então a gente vai influenciando as pessoas, né. Na sua época de escola, você tinha o costume de ler o livro todo? Só jogava bola. Cara Meu negócio era correr atrás de bola, cara, eu Eu lembro eu eu lembro não lia, eu não lembro li que nada. eu eu não lembro que lia. eu lembro que na minha Sabe o que época que de fazia? escola não, deixa Desculpa. eu falar Não, primeiro. fala. Inclusive eu queria, talvez, se você estiver assistindo, um abraço, Iraci. Nossa, essa professora minha foi top, ela que Eu achava que me Iraci era o aju nome de um lugar. Iraci foi minha professora de português, cara, ela me fez gostar mais de português e me fez conseguir gostar um pouco mais de leitura, cara. Essa até no segundo ano do meu ensino médio, eu odiava tudo, assim, e ela conseguiu virar a chave, assim, e eu passei a gostar muito. Então, um abraço, Iraci, espero que você esteja vendo esse vídeo em homenagem a você, Deixa eu tá. falar, o que que eu fazia? Não, tá, eu não falei o que que eu fazia, eu li o começo, o meio e o fim do livro, porque a Resumo. pessoa falava que nas provas só caía o Com começo, o certeza meio e o fim. Pergunta do certa início, uma pergunta do meio, uma pergunta do fim. Aí eu fazia isso também. Eu pegava, tipo, uma página assim, copiava mais ou menos e tal. Mas até que dava certo, só que eu não li o livro inteiro não. Tá, mas Pode tá, falar. pode falar, não, desculpa. Engraçado que eu nunca gostei muito de ler, mas quando era texto de interpretação, eu saía bem. Eu não. Interpretar texto, eu sempre fui bom em Eu acho que eu nunca fui tão ruim de interpretação também não. Eu Eu acho sempre que fui fui. péssima, Eu tanto é acho. que eu me formei em Um matemática. dia um dia matemática, eu era o pior. cara, Eu fiz eu matemática e gostava física, então eu gostava de matemática, eu gostava de matemática. Eu Não era vou mandar um abraço para minha professora de matemática não, porque senão eu vou ficar eu não mandando vou abraço. mandar abraço para os meus professores, que eu não lembro o nome de nenhum aqui. Mas, assim, eu sempre fui bom em geografia, história, eu sempre gostei muito de história. A minha esposa até reclama comigo que eu não gosto muito de ver filme ficção, esses filmes de
drama, romance, ela ama, né, chorar vendo Cara, filme. Você gosta de ver filme de época? Eu gosto de ver filme de fatos Qual que reais. que Segunda aconteceu? Guerra Mundial, entendeu? Esses filmes que realmente aconteceram. Pega o personagem ali. Agora, esses filmes, eu não tenho nada contra, tá? É. Eu não me identifico. já, Eu já, não que, gosto. já que você falou que não lembra das suas professoras, então, vou mandar um abraço aqui para minha professora do ensino fundamental. Ah, você não lembra. Pra tia Sônia também. Eu vou Eu, ter que mandar pra todo eu mundo. Minha lembro. professora do ensino médio, Flor Dinice, e a minha Sério que você professora lembra? na segunda série, velho. Lembro. Da segunda série, professora Cecília, cara. Eu lembro. Caramba, você tá. Cara, Amo. Cecília, abraço. Cecília vai assistir aqui que eu vou mandar esse vídeo para Gessão. Gessão, manda para professora Cecília aí. Lembro Essas dela pessoas foram muito demais, velho. importantes na não. sua Muito vida para importante. você lembrar. Cara, Eu lembro dos meus treinadores de futebol, mas de professor de português e matemática. professora, eu lembro. Não, a Cecília era segunda série, né? Então não era professora geral ela. É. Não era. Professor pra todas as Segunda série, você tinha quantos anos, Daniel? Para com isso, você lembra? Lembro. Caramba, eu queria ter essa memória, que eu não lembro de Eu nada. também não tenho, não. Eu só lembro de uma, a tia Sônia Dan. E eu vou mandar esse vídeo pra ela também, porque eu acompanho ela na rede social e ela era brava. Gente, eu tinha tanto Sério. medo dela no início, assim, né? Logo quando eu lembro, assim, perfeitamente, ela foi tomar a tabuada. Gente, eu tremia, mas eu sabia toda a tabuada. Tia Sônia, um beijo. E eu vou mandar pra ela, porque a gente se fala no Instagram de vez em Eu quando. tô me sentindo Caraca, até velho. mal aqui. Eu não Muito lembro o legal. nome de ninguém, não tenho contato de nenhum Viu? professor. Professores do Avelino, vocês criaram trauma nele. Mas Flor Diniz foi minha professora na quinta, sexta. Não, quinta não. Sexta e sétima série. E ela passava muito livro pra gente ler. Foi uma dos primeiros professores assim que tive experiência Lembra tudo. e só que eu não gostava de ler, cara. Eu fui, por incrível que pareça, eu fui começar a ler aqui na América. Assim, lá eu lia muito pouco, né? Porque eu sempre fui de ler a Bíblia, né? A Bíblia eu sempre fui de ler alguns livros sobre teologia também, que eu fiz teologia. E quando eu criança, assim, eu lia muito quadrinhos. Quadrinhos. Eu gostava de ler quadrinhos só também. Nunca li Cebolinha, quadrinho. Eu já, revista de muito. Cebolinha, Turma da Mônica. Amava ler Turma da Mônica. E eu nunca. Eu sempre ia na contramão, nunca gostava de ler negócio de super-herói, Homem-Aranha. Não gosto. Marvel, não gosto, não sei porquê. Eu nunca. Turma da Mônica. Nossa, eu amava ler Turma da Agora, Mônica. Cebolinha, A Cascão. mãe teve uma vez que fez assinatura pra mim e pra minha irmã. Gente, eu amava aquilo, eu amava. Não foi muito tempo não, porque eu acho que era caro na época, né. Aí vinha as revistinhas em casa, mas Eu nunca. Eu fui ler o meu primeiro livro todo, capa a capa, foi aqui na América que eu li. Capa a capa, um livro Pai Rico, Pai todo. Pobre, né. Pai Rico, Pai Pobre. Eu, E fez muita diferença na minha vida. eu ainda não li, acredita que eu nunca li Pai Rico, Pai Sério? Pobre. Cara, velho, você tem E- que ler. Não, eu vou Muito, ler. Tá muito na minha bom. lista desse ano. E eu, Quantos livros você já leu todo, assim, a ver? ao todo? Ah, não, Todos, não vou assim. ler, não. Não, que você leu todo, assim. Não, um livro que eu li todo? Não, quantos livros Ah, você não já leram? sei. Não, ele tá Já leram? Já leram, não, já leu. livros, Desculpa, professora, leram. mas só que tem, ele lê muito. Eu Semana não passada sei. ele leu Eu, 13 eu livros. li 13 livros sobre 13 livros. finanças. Ainda não fiquei rico, No ano não. Vou passado, chegar né. lá. Eu li Mais Esperto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece, É, Napoleão Hill, os dois com mais Napoleão. rico, Hoje, O mais Homem Rico da Babilônia, hoje, primeiro, assim, que vem na sua mente, que você mais gostou. que eu mais gostei. Caramba, cara. Covardia isso aí. Que eu mais gostei desse livro sobre finanças. Não, sobre tudo. Fora a Bíblia, assim, que lógico, que a Bíblia tá praticamente em primeiro lugar, mas Não, não tem graça. Aí é. Mas. Eu gostei muito do Quem Pensa Enriquece. quem pensa enriquece. Eu gostei. E Tem você, esse? Raul? Mas Lá em casa tem esse, Quem Pensa em Eu acho que nós temos no Kindle, eu acho. É. eu não Sabe qual que consigo eu me quero adaptar ao ler? Kindle. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu Li, não li Ah, ainda. do li ele. Gustavo, Ele leu, eu Gustavo não. Gerbasi, né? É. Ele leu, eu não li. É bom, mas eu acho que por a gente vivenciar muito isso, eu acho que não fez muita diferença para mim, porque é Fica mais ou muito menos óbvio, muito óbvio, né? já muita filosofia que Carol e eu a A gente gente vive, né? Já vive. vivem. Aí
tipo assim, não teve muitas surpresas para mim. E esse livro é bom em ler em conjunto, os 2 ler juntos, é isso? Sim, sim. Mas para mim assim, cara, né, que eu O que você hoje mais mais hoje o que eu mais gosto é porque é a área que eu gosto, que é administrar pessoas, inclusive eu lembrei do que você falou do Brunet, Muito bom do Brunet também. mas o para mim foi o CLT. que nós não, para mim foi o que nós escolhemos para estar lendo em o grupo, monge que é o Monge e o e o Executivo. executivo. Cara, velho, Muito para bom mim mesmo. para mim é muito top, cara, porque, tipo assim, se eu quero ser um bom líder, eu primeiro tenho que servir. E eu acho que isso é quase a minha filosofia de vida desde que eu era moleque, bem pequeno, assim. Eu sempre gostei muito de servir os outros, cara. Eu me lembro bem que minha mãe dava risada, que eu ainda muito moleque, eu acho que eu tinha o quê? 9 para 10 anos. Meu pai mandava eu limpar o quintal, aí eu ia brincar com meus amigos, fazia um escritório no fundo do quintal, meus amigos iam lá para casa, colocava as moedinhas no cofre e eles limpavam o quintal para mim e eu ficava com as moedas. Eles pagavam para trabalhar. Inteligência, hein. Mas Seus então, amigos vão ver esse vídeo. É. cara, Seus dos amigos amigos que eu lembro de Alagoano, Júnior, que limpavam o quintal pra você, é, eles vão ver, você Te pode pagava pra limpar o seu quintal, que eles me maravilha. pagavam para limpar o meu chega de quintal. ser Era uma empresa, né, que a gente tinha. você tinha o livro O Monge Executivo na sua mente antes de Já era, nascer. cara, mas então, assim, é muita a minha essência. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, cara, desde de muito moleque. Tudo que eu estava conversando há poucos dias com meu irmão, tudo que eu ganhava, cara, tudo que meu pai dava pra gente, meu irmão tinha guardava o dele, minha irmã guardava o dela, eu pegava, por exemplo, caixa de bombom, né, que é uma das coisas que eu lembro, assim, mas em tudo na vida. Meu irmão guardava a caixa de bombom dele, minha irmã guardava a dela, eu pegava minha caixa de bombom e ia pra rua dividir com os Dividir. outros, cara. E meu irmão até falava: "Ah, você nunca Não vai vai ter nada na vida e tal", cara. e falava assim: "Não vai comer o meu não vou te dar não". Minha irmã era mais desse jeito, porque eu e meu irmão praticamente a gente comia tudo, acabava tudo de uma vez. Minha irmã comia um a um e deixava na geladeira, aí a gente ia lá e comia o dela. Sempre dava "Vai, mamãe vai briga por brigar causa disso, contigo aí, ó". Mas, cara, nosso tema hoje é leitura. Para você, a ver, qual a mudança, assim, na sua vida que você viu que quando você começou a dedicar mais à leitura, uma coisa que transformou a sua vida? Rapaz, não tem como, né, você lê e porque se você começa do ponto, se você começa a ler é que você quer aprender, né. Quem não quer aprender, não lê, continua do mesmo jeito. Então, todos os livros que eu peguei para me ler, eu sempre me comprometi em aprender. O que que isso aqui está me ensinando, né. Então, eh, mudou muito a minha vida em questão de relacionamentos, porque eu sou aquele tipo de pessoa que lê todo tipo de livro. Autoajuda, teologia, finanças, entendeu. Eu só não leio livros de ficção ou coisas que vai contra a minha fé. Contra isso, eu leio todos. Agora eu estou lendo Meditações de Marco Aurélio, que é filosofia estoica, ou seja, tem gente Não é uma área muito que eu acho que eu iria ler, não. não, mas é muito bom, que fala muito sobre Quem resiliência. lê muito esse tipo de livro é o Bruno Perini, não é? É. Não, ele lê isso É, também, mas ele é lê, mais tipo, clássicos Ele que lê tem um fundo moral e que fala da história também. ele lê um negócio mais violento, mais Assim, mais, como é que mais fala? sofisticado, Um mais negócio cara, intelectual. Eu não, eu vou no simplesinho mesmo. simplesmente mas engraçado. tem muitos livros que ele fala lá que a gente já leu, muitos, entendeu? Entendi. O engraçado é que quando eu comecei a ler, aí um dia um cara, um amigo virou e falou bem assim: "Ah, cara, isso aí não muda nada não, É, diferença". normal. Mas uma coisa que não tem como você discutir, cara, como a leitura vai transformar você, porque Transforma. você pega, vou dar um exemplo seguinte, você é cristão, você vai para a igreja, você não pega a Bíblia, você só vai para a igreja, fica ali ouvindo o que eles estão falando da Bíblia. Véi, sua vida não é transformada da mesma forma que se você tiver o seu momento para ler a Bíblia. Então, se a Bíblia transforma vidas, através de você estar lendo ela, quando você pega outros livros, sua mente abre, né, e você consegue alcançar coisas que você nunca imaginava alcançar.
É, porque Jesus, né, falando da Bíblia, ler a Bíblia, Jesus transforma a sua vida através da intimidade, né. Como que você vai ser, eh, ensinado por alguém se você não tem intimidade com ela, né. Então e eu, assim, a Bíblia todo dia eu tenho que ler a Bíblia, ou antes de dormir. Eu leio muitos livros, eu gosto, né, de ler. Eu lia pouco no Brasil, o que que me influenciou? Vamos voltar um pouco na pergunta atrás. Foi a cultura daqui também. A gente ia trabalhar em casa de americano, eu olhava aquela prateleira cheia de livros, eu falava: "Nossa". Até hoje, velho, você chega a gente chega em algumas casas aqui, tem livro novinho ali, que terminou de É, chegar pelo muitos Amazon. livros, muita coisa, e aquilo foi me influenciando, falou: "Poxa, como que esse cara, né, bem-sucedido desse jeito", e alguns cristãos também, né, que tem muitos, o que que ele fez para chegar até onde ele chegou? Nossa, tem tanto livro aqui, cadê a televisão? Televisão sempre desligada, você nunca vê televisão ligada, né. Eles não perdem tempo, eles são focado, É. né, eles são focados em aprender. E outra coisa que até entra um pouco no nosso assunto também, um pouco não, tudo, você não vê uma cultura que tem lá no Brasil. Alguns familiares até falam: "Ah, americano é isso, é gordo, é aquilo", e não é. Eu também Ameri percebi isso. Tu percebe isso? O americano ele é focado, ele É trabalha na é uma mente. minoria do americano que Sim, tem essa É porque no ele Brasil, a eles pessoa não está vivendo essa aqui, é, e característica. aí eles pegam porque o país do fast generalizou, food, é o McDonald's, é o Burger King. realmente, né, a facilidade É, de comer fast food aqui é muito fácil, é muito barato, você chega ali, você paga $5 e compra um hamburgão com a Coca-Cola. batatinha É, frita. só que não é todo mundo, O não é americano todo mundo. é equilibrado, então isso que me chamava a minha atenção, os caras são muito equilibrado. Então eu falei: "Não, quero ser equilibrado assim". O que que eles fazem? A leitura? Vou começar a ler. Qual o livro que ele lê? O que que eles fazem? E eu comecei a perseguir isso aí. Então foi aonde a cultura americana me influenciou, Top. né, me Eu influenciou. eu eu minha realidade foi um pouquinho diferente com leitura. Pouco antes da pandemia, Eu lembro que ó pra você ver eu como não eu sei sou se você lembra, mas eu falava assim pra você: "Tu tem que ler, Danilo, tu tem que ler". Lembra disso? "Lê esse livro aqui, lê É. esse livro aqui". Não, engraçado que no começo da pandemia, antes de começar a pandemia, eu falei com Carol assim: "Carol, 2020 vai ser o meu ano, vou mudar". Aí ela pegou e falou bem assim: "Vai mudar como?" Eu falei: "Não sei, só sei que vai ser o Falou meu ano". tanto que ia mudar, né, Carol, você nem acreditava Não mais. sei, só sei que vai ser o meu ano. Aí passou algum tempo, aí veio a pandemia, aí ela ficava rindo de mim. "Cara, como você vai ser seu melhor ano, nós estamos entrando numa crise". Na pandemia. Aí eu Te fiquei desafiou, tu no se sentiu desafiado, né. cara, mas engraçado que no momento eu não pensei em desafio, não pensei em nada, ela só falou mas é engraçado que eu tinha certeza que ia ser o meu ano. Aí passou algum tempo e eu repetindo aquelas coisas, né, aí ela Mas ele pegou ficou repetindo, assim: "Esse ano vai ser meu ano". E eu falava assim: "Dan, Ele foi trabalhando na mente primeiro. cara, velho, a pandemia tá aí, como é que vai ser seu ano, velho? Tá todo mundo preso em casa, não vai ser seu ano". Mas aí também depende em que vai ser seu ano, né. Olha, não, mas eu tinha falado com ela que até mesmo financeiramente, em tudo, cara, porque, tipo assim, sei lá, eu sempre fui organizado com minhas contas, mas, Uhum. tipo assim, aqui a gente recebe semana, mas chegava, por exemplo, eu recebia sexta-feira, quando era sábado, domingo, praticamente tinha que esperar chegar sexta-feira de novo para pegar mais dinheiro, porque Foi embora. praticamente já tinha torrado tudo. Então, assim, a gente, nossa, eu também. nem torrava demais, Demais. demais da conta. Comprava muito Amazon, chegava muita caixinha. Nossa, véi, Esse teve uma tal do época que por Amazon, semana chegavam umas 8 caixas aqui em É, casa, por semana. eu Mas já não é esse o saciava caso, e essa mas fácil. não é esse o caso, mas o que eu achei mais interessante Você foi fala que do livro que você leu. exato. Não, foi que quando eu repeti várias vezes, aí Carol virou pra mim e falou bem assim, até hoje eu não sei se foi meio zoando, o que que foi, mas ela falou: "Ah é? Vai mudar de vida? Então lê esse livro aqui, qual o livro que era? é Pai Pai Rico, Rico, Pai Pai Pobre. Pobre". Ah, você já tinha lido ele. Aham. Eu tinha acabado de ler.
Aí eu falei assim: "Fácil entendimento", bem a linguagem dele é assim, como se criança pode ler. Criancinha. É, mas É, criança pode ler mesmo. Inclusive, todas as crianças tinham que ler aquele livro na escola. Tinha que ser inclusive obrigatório. pais Ele. Hum. influenciam seus filhos a ler esse livro, Foi o pode primeiro livro que você leu, foi Pai Rico? assim, fora alguns livros da igreja, livros de fora da igreja, até antes do Pai Rico e Pai Pobre, livros de fora da igreja, o único que eu tinha lido todo só tinha sido O Caçador de Pipa. Foi o único livro que eu li todo antes do Pai Rico e Pai Pobre. Aí depois do Pai Rico e Pai Pobre eu comecei, Tentando lembrar qual foi o primeiro livro que eu li, não consigo. aí eu tentei, aí Chato, eu li chato. todo, aí depois disso veio outro, aí ela pegou e passou para mim depois, foi, ah, qual foi aquele segundo livro que O você Homem Mais Rico da falou? Babilônia, você leu? Foi o Homem Mais Rico da Que eu lembro que você Babilônia, tinha eu acho. comentado que estava lendo ele. É, aí ela começou a passar uma lista de livro para mim, cara. Mas além do Monge Executivo, um livro que eu gostei muito, eu eu ouvi o audiobook dele no mínimo umas 5 vezes, e tô no meio dele agora que eu peguei o livro e tô no meio dele, foi Você Nasceu Rico. É, Você Nasceu Rico. Qual livro é esse? Eu não conheço. Cara, ele é muito bom. Quem que Ele é o O Danilo escritor? já leu esse livro várias vezes. várias Quem vezes, escreveu? cara. Conheço. Descobri aqui. Aí. Você Nasceu Rico. Falando. Eu esqueci agora, cara. É Mas assim, Jo Joseph, você se comprometeu com si próprio, né? sim, Bob. Porque a gente Bob Proctor, yeah. eu sei quem é, um velhinho, um É, cabeça branca de cabeça branca, óculosinho. esse aí Eu mesmo. já vi alguns vídeos dele no YouTube. Cara, engraçado que no meio até mesmo de finanças, esses caras tudo se ouve bem pouco falar dele, cara, mas ele é muito bom. Esse Eu Bob gosto. Proctor, aquele cara que falava muito dele, né, aquele que você gostava que eu falava assim: "Ai, não gosto desse cara não". Não Ah. pode nem falar o nome dele que eu já falei que eu não gosto dele. Mas é E americano? você É mudou, americano? não, é brasileiro. Não, Você também não gosta dele também, não não? fala não, Não não gosto, gosto não. não? Não, Acho que é melhor a gente não falar não. Nem sei quem é, mas tá Então bom. vamos deixar em off. deixa em off. Aqui, não, deixa a ver, quando o Dante perguntou da os seus o que mudou, né, com a leitura, eh, eu lendo, assim, sobre saúde, alimentação, e aí eu comecei a ler também sobre O Poder da Mente. Poder da Você mente. já viu, tem um livro que é O Poder Do do subconsciente. Subconsciente, você já leu? Eu Cara, comprei ele por causa do Danilo. ele Danilo é top. falou, mas eu não Gente, li. você comprou Ele em é top. português? Português. É. Eu não terminei de ler, mas eu ouvi ele todo. Só que quando eu gosto muito do livro, eu escuto e depois eu leio ele no papel, porque eu Aham, gosto de escrever no livro. sim. Eu já ouvi ele todo, eu mandei para um monte de gente. Aquele livro é maravilhoso. Top. Todo mundo tem que ler aquele livro, Muito todo bom. mundo. Inclusive esse livro é mais ou menos que, sem saber, foi a minha atitude no começo da pandemia. Olha, eu quero, vamos fazer um podcast, vamos ler esse livro depois, que agora a gente já está com um monte de projeto. A Aham. gente já tem um monte de livro Esse na é um lista. livro que tem que vir na nossa lista, e a gente tem que fazer um podcast só dele. Eu comprei ele, mas só que eu comprei ele pocket, como que chama? Pocket, aquele Versão pocket, é pequeno. pequenininho. É, Em português? Você pequenininho. achou aqui? Achei, comprei no Amazon. No É, Amazon? tá lá. Ah, eu tenho ele em inglês, né, mas eu ouvi ele em português, ó, lembra que eu te falei ontem? Aham, lembro. E, assim, o que o Danilo fez, ele se comprometeu, né, que eu estava falando aqui, né, porque hoje em dia a gente fala muito de amor próprio, a gente tem que se amar. E eu ouvindo o audiobook do Monge, do Executivo, ele fala um pouco sobre isso, né, que o amor é você se comprometer. Se um casamento, né, não dura só, e é muito, verdadeiro isso, dura só com amor, você tem que se comprometer com a pessoa. Porque aí tem até uma interação ali do Simeão, eu lembro até o nome, do Simeão com a Teresa ali, que ela fala que o amor é aquilo que o amor faz, né. Então é muito interessante que quando você se compromete consigo mesmo, nada te impede de crescer. Foi o que aconteceu comigo, né. Eu muito acima do peso, eu me olhei, caí em si e me comprometi comigo mesmo, né, eu falei: "Não, se eu não me comprometer ou me amar", né, porque amar é um compromisso, porque quem ama se compromete, né. Então,
se eu não me comprometer comigo mesmo, aonde que eu vou parar? Né, onde que eu vou parar? E tem o exercício do livro, 7 Ah, é, hábitos depois você tem que falar desse é, negócio da atividade também, os né. 7 hábitos Caraca, das pessoas altamente eficazes, eu acabei de ler esse livro, e eu sempre fui um pouco cético em questão de exercício de livro. Fecha o olho, imagina, não sei o quê, eu nunca gostei Carol é disso. meio assim, Carol não É, né. gosta de fazer não. É, mas só que esse é no primeiro capítulo, se eu não estiver enganado, o primeiro ou o segundo, ele manda você fazer um exercíciozinho que é eu já até vi alguns coach mandando fazer isso, mas eu nunca fiz. Mas eu vi da onde que eles tiraram essa ideia. Você fecha o olho, você imagina no enterro, né. Tá no enterro, você vê seus amigos, sua mãe, seu pai, seus filhos, sua esposa. Quando você chega e olha para o caixão, quem tá lá? Você. O que que aquelas pessoas que estão ali vão dizer? A gente sabe que todo mundo que morre é bom, né. Morreu, virou bonzinho, pode ser o pior coisa que vira bom, mas aí eu comecei a pensar, né, sobre os meus O que que você gostaria que as pessoas falassem a falasse de respeito mim. de O você? que gostaria? E eu fiz esse exercício de verdade. O que que eu gostaria que minhas filhas pensassem de mim? O que que eu gostaria que minha esposa pensasse de mim? O que que eu gostaria que meu pai, que minha mãe, que meu irmão, meus amigos falassem de mim? Então isso aí, igual os coach falam, aí virou uma chave na minha cabeça. Gatilho, Um né. gatilho, virou a chave. Eu falei: "Não, eu preciso me comprometer comigo, porque do jeito que eu tô, eu posso viver até uma vida longa, mas vai ser cheio de problemas". É, Problema físico, problema disso, ou às vezes problema até de relacionamento, né, porque ninguém é perfeito. Então esse exercíciozinho desse livro mudou, ma assim, E eu quero muita falar coisa na uma minha coisa. vida. Pode falar. Você falou aí, me veio na cabeça 3 coisas. Primeiro, o Danilo falou isso pra mim, logo que a gente estava namorando, assim, acho que foi logo no início. Eu era muito difícil, né, muito mais difícil do que eu sou hoje, assim, de relacionamento. E aí ele falou assim: "Amor, se você morrer, quem vai no seu enterro? Você acha que vai alguém? Do jeito que você é?". E aí aquilo me fez pensar um pouco. E outra coisa também que me fez pensar muito, foi uma amiga minha, não vou falar o nome dela, Uhum, ela virou pra mim um dia dentro da igreja e falou assim: "A sua avó, antes de morrer, falou pra eu cuidar de você, uhum. só que você é um fardo muito pesado". Ó, E aquilo me mexeu muito comigo. Eu falei: "Gente, a minha melhor amiga falando que entendi. eu sou um fardo muito pesado". E eu fiquei: "Eu tenho que mudar". E aí o Danilo, a gente começou a se relacionar, e aí Uhum, a minha mudança, claro que eu quis mudar, uhum. mas o Danilo me ajudou muito. Aí mudando agora, eu só voltando no que você falou aí da não, só pegando esse gancho aí, só pegando o gancho que ela falou, que eu sempre falei com ela. Eu sempre falei com ela da importância de você ter bons relacionamentos, né. Uhum, Eu sempre cito isso, cara, que para mim é algo muito poderoso. Eu fui criado numa cidade pequena, no Espírito Santo, Pedro Canário, e meu pai faleceu nessa cidade. E eu criei um vínculo, tinha muitos amigos de infância ali naquela cidade, e um dia, depois que já tinha o quê? Já tinha talvez uns 10 anos, talvez, que meu pai já tinha falecido, eu voltei para passear nessa cidade, ficava na casa de amigos, e tal, e quando eu passava em alguns pontos, assim, que eu via pessoas que eu sabia que era conhecido do meu pai, eu chegava, me apresentava, e as pessoas sem me conhecer, assim, porque eu era muito pequeno, né, quando eu aham. saí, então as pessoas me tratavam super bem, cara. Todo mundo, cara, por assim, causa do seu pai, né. tudo por Tipo causa assim, de é, quem meu pai era. E uma das coisas que eu falei com Carol, foi. e que eu uso de lição para minha vida: "Eu sou seu amigo, se no dia que eu morrer, como você vai tratar os meus filhos? Você vai tratar os meus filhos com reflexo de quem eu era para você. Aham, e é Se eu mesmo. era bom para você, você não precisa conhecer meus filhos, você vai olhar para meus filhos e ter cuidado por eles. Se eu era uma pessoa má para você, meus filhos podem ser a melhor pessoa do mundo, mas você vai tratar meus filhos mal, porque eu era uma pessoa má com você". Então, assim, e aí eu falo para você que está nos assistindo aqui, quem vai colher os frutos do que você está plantando são os seus filhos. Verdade. Se você é uma pessoa má, quem vai colher é os seus filhos.
Se É, você é uma pessoa boa, quem vai colher é os seus filhos. Então, cara, isso e eu falo que no livro O Monge e o Executivo, você aprende muito isso, cara. Pelo menos eu consigo tirar de lição para minha vida. Não só eu, mas a minha geração. O que que a minha geração vai colher dos frutos que eu estou plantando. E eu indagava muito Carol sobre isso. Você não vai viver para sempre, não, mas no dia que você morrer, o É. que, que as pessoas que conviveu com você, como elas vão agir com o Dudu e com a Emily? e isso é verdadeiro, e eu tô vendo isso, né, lá com a minha mãe e com meu irmão, né, tanto que eles são amados pelas pessoas depois que meu pai partiu. E também tem um outro ponto, né, a gente tem filho, né, nós somos exemplo dos nossos filhos. E meu pai, ele deixou muitos valores no meu coração, na minha vida, né, que são inegociáveis. Honestidade, trabalhar duro, que meu pai faleceu, mas esses valores permanecem, né. O corpo dele foi, né, o corpo dele, a alma dele voltou para Deus, mas os ensinamentos dele não morrem. Os ensinamentos que a gente deixa para o nosso filho não morrem, continua. Então isso que fala muito forte ao meu coração, porque quanto mais tempo eu viver, por exemplo, cuidando da minha saúde, da minha mente, do meu corpo, o que vai mais refletir, claro, a gente vai aprimorando, mas também é aquele legado, os valores que meu pai deixou para mim, que ele passou para mim, eu vou passando para minhas filhas vão passando para os filhos delas e assim por E, diante. E isso é muito valioso para mim, e eu continuar o legado que meu pai deixou. o interessante é ver que isso já fala muito para a vida da gente, né? Eu também perdi meu pai também muito cedo. eh, Mas juntando, assim, fazendo uma conexão com o tema nosso tema aqui, que é através da leitura é a leitura, né, como a leitura pode transformar a vida. E, cara, quando você junta com os ensinamentos do seu pai, você junta com a comunhão que você tem com Deus, a leitura da Bíblia, porque, velho, você pode ter a experiência de vida que for, se você não lê a Bíblia, ela não tem o mesmo sentido na sua vida. Não, Você pode conhecer capa a capa da Bíblia ouvindo pelos outros, que não faz o mesmo sentido de quando você lê ela, quando você dedica tempo para você ler os versos. Tanto é que, às vezes, você é nascido praticamente na igreja, né? quando meu pai e minha mãe se converteram, eu tinha 7, É, 8 anos de é idade, bem praticamente pequeno. nascido na igreja. Tem muitos versos que você ouve desde criança, Muitas só que histórias, só muitos que versos. depois que você cresce, que você pega a Bíblia, que você lê, você fala: "Cara, nunca tinha entendido esse verso". É só lendo que você entende, né. Então, a importância da leitura da Bíblia, de livros, igual você falou, que seja secular, mas que não seja profano, né. E a gente tem que ter sabedoria na escolha do que a gente vai ler, porque isso vai formar parte do nosso caráter também, né. E o que a gente lê na Bíblia, a gente não entende, a gente ora, pede a Deus sabedoria, o Espírito Santo, né, revela pra gente também. E eu, né, sim, lembrar do meu pai ainda é muito emocionante pra mim, muito emocionante. Tá sendo pra mim também, que eu tô até chorando. É, e eu tô me segurando aqui, porque escutando o Monge Executivo, ele fala muito de servir. E meu pai é o cara que eu convivi que mais serviu, cara, mais serviu, mais serviu. E eh, eu às vezes eu falava assim: "Pai, tá fazendo isso com fulano, pai. Fulano fez isso contigo". Enfim, aí ele virava e falava assim: "Deixa", eu falava: "Você é muito bobo, pai. Estão se aproveitando de você". Aí meu pai falava assim: "Deixa eu ser bobo, eu quero servir a Deus". Essas eram as palavras dele. Então, é exatamente aqui do livro, né, que a gente está falando de leitura aqui, que a gente vai ler esse mês, que o Monge Executivo fala sobre o servir, o amor em servir. Então é o que eu mais via no meu pai era isso, o amor em servir as pessoas, né, independente de vão falar mal dele. Eu já vi meu pai acordar, fazer campanha de oração, acordar 3 horas da manhã para orar por alguém que depois
né, vinha falar alguma ganhou a bênção e depois já não é que falava mal ou desdenhava, né, tipo assim: "Você valeu até ali, eu te usei, agora você não presta mais". Mas meu pai nunca deixou isso entrar no coração dele. Porque até mesmo porque as pessoas que servem, cara, pra quem não vive isso, é difícil entender. Mas eu lembro muitas vezes que você falava: "Danilo, como você olha na cara desse cara, velho? Esse cara fala mal de você, É, esse cara é só quer te detona, esse cara". Sabe, cara, e uma coisa que eu aprendi com a vida, é que quem gosta de servir, não serve para quem tá recebendo Não o importa a serviço, pessoa, não é, né. importa. Porque, cara, ó, se você trata bem as pessoas, não são as pessoas que você tá tratando bem que é o beneficiário. Beneficiado? Beneficia. beneficiado, Beneficiário. É beneficiado. você mesmo, cara. Cara, ó, se você trata bem quem te trata mal, quem vive bem é você. Com certeza. Se você não deseja o mal para quem te deseja mal, inclusive Carol carrega uma frase que meu irmão falava muito, que é: "Você ficar com ódio dos outros é você Viver com a vi". pessoa, Não, não, como é que você lembra como eles falavam? Que a pior besteira é você ter raiva de mim, porque eu nem sei que você tem raiva de mim e você fica amargurado É. é sozinho. verdade. E porque quando você tem raiva de alguém, você dorme com ela, você acorda com ela, você toma café com ela, que você tá pensando naquela pessoa o dia inteiro. Exatamente. Não, e o pior é que aí, se você tem um problema com a pessoa nem sabe, Nem sabe o nem problema. sabe. Igual o caso desse cara que a gente tá falando, cara, eu nem pensava nele e tal, e talvez a mágoa ou raiva, sei lá o que que ele tinha de mim, Ele ele queria ele ele vivia queria uma resposta, ele né, ele vivia queria pensando em mim. o confronto, você não dava essa oportunidade pra ele. E o Danilo é mestre em fazer isso. Eu já falei muitas vezes com ele: "Para de falar com essa pessoa. É, Que você tá fazendo esse ainda faz trabalho pra pessoa". "Ah, amor, deixa pra lá". "Não, mas você é bobo demais, Danilo". Aí: "Não é assim não, tal, é ele quem tem o pior é ele, não é eu". é, Eu falei: "Gente, o Danilo é muito bobo". Mas não é ser bobo, é é. porque quem é que tá sofrendo mais é o cara e não ele. É o que você falou aí, quando tem raiva, você dorme, acorda e toma banho e come com aquela pessoa. Verdade, eu E nunca tinha pensado e nisso. Verdade. uma coisa que pra mim Eu foi falo isso pra minha esposa, né, porque o homem é sempre mais tranquilo, né, Daniela. É. Falo: "Não, deixa isso pra lá, porque senão você vai acordar com ela". Ela: "Como assim?" Aí eu falei a mesma coisa, né, aí ela: "Ah, agora eu entendi o que você tá falando". Mas eu falo sempre com Carol, e no dia serviu até de conforto, cara, assim, porque por mais que você tenha consciência daquilo que você está fazendo, de não querer mal da pessoa, ficar assim, mas quando você lê, que você fala: "Caraca, eu estou fazendo desse jeito assim", você parece que desce um alívio, assim, alguma coisa. E na mesma semana que eu estava passando por isso, aí eu peguei e estava lendo lá, aí eu li lá falando que quando Jesus voltar, quem trata bem as pessoas vai ter a sua Seu galardão, não, tipo assim, recompensa. a sua recompensa. Quem trata mal, vai ter a sua É. recompensa também. Então, quando a gente tem a paciência de esperar a o juízo de Deus, fica mais leve, cara, porque tipo assim, não é querendo mal não, mas se a pessoa tá trapaceando você, se trabalha com você, rouba seu dinheiro, se inclusive eu estava até falando esses dias para o rapaz que trabalha comigo, eu falei bem assim: "Olha, se eu deixo um cheque aqui dentro do meu carro, você pega". Cara, você vai prestar conta com Deus, cara, porque Verdade. então é uma coisa que se você vive tranquilo com você, tendo a certeza que Deus é o seu advogado, véi, você dorme bem, tanto que eu nem tenho problema de insônia, cara, porque eu tento ser eu acho que sou tranquilo, não sou amor, sou tranquilo, porém, eu sou um tranquilo que Carol sabe, eu sou tranquilo, mas ninguém pisa em mim, assim, É porque ele pisar. não, Eu tenho o meu limite e eu imponho o meu limite também, e isso é uma coisa que toda vida eu pensava assim, às vezes eu vejo muito em cristãos que acham que você ser cristão é você ser bobo, deixar as pessoas pisar em você. Não é que você tem que destratar a pessoa, mas você tem que também ter sabedoria para botar um freio na pessoa que ela não pode fazer algumas coisas com você, né.
até o ponto que não está te ferindo de forma direta, né. Mas, cara, eu tento manter ser o mais tranquilo possível, apesar de eu ser estupim meio curto, mas eu tento ser mais tranquilo possível, que tem muitas coisas que é só Deus que pode fazer na vida da pessoa. O que eu gostei ainda mais desse livro, né, do Monge Executivo. Parece que a gente tá fazendo só desse livro, né. Não, mas é porque é o meu predileto. Não, eu tô ouvindo ele, né, também, é que ele fala que pergunta para o monge, né: "Monge, qual foi o maior líder da história?" Aí ele fala: "Jesus Cristo". "Como assim Jesus, né?" Aí ele Não tô começa falando de religião. ele ainda fala: "Não tô falando de religião, tô falando de Jesus". Então e é verdade, né, você vê a história de Jesus, o que que Jesus passou e o que que Jesus se tornou, aí a gente pega e espiritualiza, é porque ele era Deus, filho de Deus. Não, mas ele também era 100% homem, né, ele poderia falhar, mas só que mesmo assim ele foi perfeito, né, sem pecado. Ele era 100% homem e 100% Deus. Às vezes a gente esquece desse 100% homem, né, mas, o que eu tento aprender todos os dias, né, a gente está falando aqui de muitos livros, mas não querendo espiritualizar também, é com a Bíblia, com Jesus, né, que eu acho que nenhum livro vai conseguir explicar quem realmente foi o líder Jesus, né. Isso que eu acho mais bonito, que eu tenho gostado mais desse livro ainda, que ele enaltece Cristo. Cara, e o mais interessante é porque esses dias eu estava até ouvindo uma entrevista e o cara falando bem assim, cara, só para você ter uma ideia de como a Bíblia faz a diferença, que já foi escrita há mais de 2000 anos. E quem lê transforma. E você falando aí, e eu imaginando aqui, cara, não tem jeito. Quando você é um leitor da Bíblia, coloca em prática, velho, quando fala, o olho brilha, o olho da gente brilha, dá uma sensação, assim, de que, cara, isso muda a vida, isso muda a vida. E você pode ler qualquer livro, você pode ser bem-sucedido financeiramente, você pode, sei lá, ler sobre autoajuda, você pode ler, sobre atividade física, ser o melhor atleta, pode ser tudo, mas nenhum livro faz a mesma transformação que a Bíblia faz. Nenhum livro dá a esperança de passar por sofrimento em paz igual a Bíblia dá. E, cara, e você que não lê a Bíblia, que não tem essa comunhão, experimenta, cara. Experimenta, Faz o porque, teste. cara, a gente está falando de leitura. E leia, leia em geral. Se você não quer ler para ir para uma igreja, leia para que você tenha uma experiência de vida, você e a Bíblia, né. É bom uma dica que o Danilo a gente ouviu, eu nem sei quem falando, e mas para quem não é acostumado a ler a Bíblia, igual Provérbios tem 31 capítulos, né. Uhum. E um por dia. Se você ler Por dia. um capítulo por dia, a gente já fez isso. Boa A gente já dica. fez isso mais de uma vez, inclusive. Inclusive, Você não precisa logo, ler logo muito, você vai ler um capítulo por dia. 15 minutos, E é 20 minutos você acaba de ler menos um até, capítulo. quem só lê, mas Menos, quando você começa a pegar gosto, você vai, né, querer mais. Quando você e ali é fácil o entendimento, porque são conselhos pra sua vida do dia a dia, E tem entendeu? várias traduções, às vezes a pessoa fala: "Ah, porque essa tradução eu não entendi". Hoje tem NVT, que é a nova versão transformadora, tem a NAA, nova Almeida atualizada, tem várias versões, tem a NVI, nova versão Tem para internacional, jovens. tem para jovem, tem para velho, tem bíblia de tudo que é jeito, né, só você pra porque nós somos um ser criado por Deus, que temos, pelo menos é o que eu acredito, alma, corpo e espírito. Então a gente precisa da espiritualidade. uhum. A gente precisa se conectar com o Criador, independente do que se você crê ou não. Nós somos criatura. E, e eu tenho certeza, quem, igual você falou, a pessoa que tem em mente isso na cabeça dela, colocar isso em prática, a vida dela muda, com certeza. Muda por completo, cara, porque não tem como. Eu quando eu vou para partir para a parte financeira, né, que é uma área que eu tenho até focado um pouco mais. Cara, você lê livros de finanças, você começa a mudar os seus hábitos.
você já vê resultado na sua vida financeira. E de verdade, cara, em 3 anos estudando sobre isso, minha vida eu fiz em 3 anos o que na minha vida toda eu nunca tinha conseguido fazer. Eu em 3 anos, a partir do momento que eu comecei a ler, estudar, tentar colocar muita coisa em prática, minha vida mudou por completo. Aí eu te falo, se você der uma oportunidade para você mesmo de ler a Bíblia, tentar colocar em prática, velho, não tem como sua vida não mudar, cara. E o mais importante, que ali você não a Bíblia é uma biblioteca, então você tem vários assuntos ali dentro, Ali. e que se você pegar todos os livros do mundo, o tema que tem em todos os livros, você vai encontrar na Bíblia. A Bíblia fala sobre finanças, fala sobre casamento, sobre educar filhos, fala sobre tudo, é um livro completo. É um livro completo. E da onde sai todas as outras ciências, né, que hoje você vê os educadores financeiros citando a Bíblia, entendeu. Você vê, eh pessoas que cuidam de casais, mesmo que não seja cristão, citando a Bíblia. Então, a Bíblia, ela não pode ser trocada de maneira nenhuma por livro nenhum, né. Apesar da gente ler muitos livros, ela é o principal, é o de cabeceira. Tem pessoas que falam bem assim: "Ah, mas e a Bíblia é verdadeira, não sei o quê", fica uma discussão, assim, meia boba da Bíblia, mas aí eu te pergunto, cara, é uma coisa bem simples, é bem simples, quando você vai lá para Gênesis, aí que fala da criação, aí fala que fala do formato da terra. Quando a Bíblia foi escrita, não Não tinha tinha como quem escreveu a Bíblia satélite pra não tirar tinha foto da satélite, não tinha nada. Como sabia que a forma a terra. Terra era esférica? É, Aí, durante muito tempo, tinha o debate se a Terra era plana, se era como era a Terra, mas a Bíblia, desde quantos mil anos que a Bíblia foi escrita, e ela já falava do formato da Terra. Como? Se não foi inspirado por Deus? E não é só isso não. Não, eu tô indo Pessoa eu tô a indo para o lado a simples, pessoa a entendeu? gente ouviu, né, esses dias a pessoa falando assim: "Ah, mas quem escreveu a Bíblia? Foi homens". Tá. Aí você vai: "Ah, eu quero um livro de psicologia de autoajuda". Quem quem escreveu o livro de autoajuda? Foi homens, exatamente. Aham. Quem escreveu o livro que fala que Deus não existe? homem. Um homem. Até para você ser ateu, você precisa de fé. Porque se você acredita que uma coisa não existe, é porque você acredita que existe. É Que não verdade. existe, pô. Não, aí Para o você mais ser ateu, você tem que ter mais fé do que para quem crê em Deus, no Olha, Criador. foi muito engraçado, mas na hora que falou assim: "Quem escreveu foi homens", eu pensei: "Mas, gente, tudo que tem escrito hoje no mundo são homens que escrevem. Então então não vale? Nada vale. Foram Nada do que é homens escrito inspirados aqui pelo Espírito Santo. uma pergunta, que eu não sei quem que a gente estava vendo no podcast e falou: "Por que que você não mata? Por que que você não rouba? Por que que você não quer adulterar ou, né, não gostaria que adulterasse com você? Onde é que está escrito que não seja na Bíblia?" É Como verdade. como como regra, como regra, como Uhum. porque é, como regra só tem na Bíblia. Só na Bíblia. A não ser que eu escreva aqui agora, eu vou escrever um livro de regras, é proibido adulterar, mas de onde eu tirei isso? Da Bíblia, É. está lá. E apesar que Deus é tão perfeito naquilo que ele cria, que a gente nem precisa ler a Bíblia para saber que isso é errado. Roubar é uhum. certo ou é errado? Você pode pegar uns índios lá que não tem contato É. nenhum, Pergunta ele tem os rituais talvez os rituais deles lá meio estranho, mas a essência natural da não, é É estranho sério. pra nós, pra eles não Não, é. não, não, eu tô falando sim, justamente para nós mesmos, o que é estranho para nós, mas pode ser o que for, mas o princípio básico da vida eles têm. vai contra a moral, a nossa ética humana, o nosso DNA, você dizer: "Ah, eu posso roubar a mulher do meu amigo?" "Não, que isso, é do meu amigo." "Eu posso roubar o dinheiro?" "Não, não posso." Então são coisas que já tá intrínseco na Já. gente, dentro da gente. E falando de criação, eu lembrei de uma coisa, Danilo, a gente tá falando aqui sobre você falou sobre finanças, sobre muitas coisas. Eu escutei uma pessoa falar esses dias, um tempo atrás, e eu fiquei refletindo nisso, né. Claro, e ele é até um educador financeiro, ele fala muito sobre dinheiro. Ele fala: "No Éden,
quando Deus criou todas as coisas, tinha ouro lá? Tinha prata lá? Tinha dinheiro lá? Falou: "Não, tinha um jardim e uma família". Onde tudo começa para você ser bem-sucedido na sua vida, é na sua casa. Uhum. E é verdade. Se a tua casa não tá boa, se você não tá bem com a sua esposa, com os seus filhos, com seus pais, sua vida vai virar uma bola de neve, você não vai conseguir andar. Tem até o Geraldo Rufino, né, eu gosto muito dele, não sei se vocês conhecem ele. Acho que eu já vi alguma coisa Ele, dele. não, ele tem, empresa de caminhão, mexe com Eu coisa, sei, é, é um moreno é, baixinho. exatamente, É ele é o que muito, eu falei que parecia com aquele cara. ele fala, né, aonde você carrega as suas baterias, na sua casa. Eu comecei a ser bem-sucedido nos negócios depois que eu comecei a ser bem-sucedido no meu lar. É, eu vi ele falando. Então isso é o mais importante, a gente primeiro tem que ser respeitoso, amar, cuidar dos que estão aqui. Até falando de Bíblia, de ministério, falando assim, né, também como a Bíblia trata de tudo, fala que um bom obreiro, um bom servo de Deus, primeiro, né, tem que ser bom servo na sua casa. O que que adianta, né, você ganhar o mundo, o dinheiro, pessoas te ouvirem, isso não está escrito na Bíblia, eu que estou falando. Numa igreja, né, muitas pessoas te aplaudem, mas dentro da sua casa, sua esposa não tem sua atenção, tem que mendigar sua atenção, você não dá atenção para os seus filhos, o que que adianta isso? Você ganhar tudo e perder sua casa, né. Então eu acho que, para a gente refletir, né, E primeiro a gente tem que e ser acaba bênção na nossa casa. e acaba correndo o risco de até alcançar as pessoas para Cristo e perder a família para Cristo, Exatamente, porque exatamente. através através do testemunho dele na família, ele acaba alcançando muitas pessoas para Cristo, mas acaba perdendo a família para Cristo por causa das suas atitudes, né. É, eu também creio na lei da semeadura, né, aquilo que você colhe, que você Pela planta, Você você pode. colhe, né, então eu creio muito nisso. Quando a gente faz o bem pro próximo, a gente tá plantando, né, lá na frente a gente vai colher também. Agora eu não posso, virou até uma frase meio clichê, né, se eu tô reclamando daquilo que eu tô colhendo, tem que mudar aquilo que eu tô plantando. Não adianta eu querer resultado diferente fazendo a mesma coisa, né. E você plantar, você botar uma sementinha na terra lá, é paciência, você tem que ter paciência para ela crescer e dar o fruto, né. Sim, inclusive não lembro que dia, mas foi essa semana, Carol e eu não, foi Carol e eu não, foi eu e você eu acho, nem sei mais quem foi. A Você tá gente se relacionando tantas É. vezes que nós você até estava esquece não, as não, o que a pessoas. gente estava falando é o seguinte, se você planta um caroço de abacate, você tem um tempo Uhum. para aquele caroço germinar, brotar, germinar e criar a Até arvorezinha. dar o fruto. Se você plantar um caroço de manga, você tem um tempo um pouco diferente do caroço de abacate, você vai colher manga também. Qualquer coisa que você planta, plantar feijão, semente de feijão, é mais rápido, parece que com uma semana ele já começa a brotar, você vê ali e tal e cresce. Então, tudo na vida que você planta tem um tempo determinado. Uhum. E as pessoas, na maioria das vezes, ele já quer jogar a semente ou o caroço na terra e já vê brotando. E as coisas é com paciência. Se a criação de Deus tem o tempo, nós também temos que ter paciência para plantar e esperar para colher. E E a gente só quer fazer as coisas na urgência. E outra coisa que você falou antes também, que pegar o gancho, que é bem interessante, é na questão de servir e o ser humano é poderoso, cara. E eu consigo identificar quando você faz alguma coisa para mim, por por interesse, não. interesse ou não. Verdade. E muitas vezes eu quero ser bonzinho para ela, mas esperando alguma coisa, mas se ela pisar na bola comigo, ela vai ver. E, cara, isso tem que ser natural da sua vida. Tem que ser algo que diz respeito a você e Deus. Eu tenho que tratar você bem, não é porque eu quero alcançar o céu, mas eu vou tratar você bem porque eu tenho o céu e isso me faz tratar você bem. Não sei se E na vocês me Bíblia fala entenderam. assim: "Ame o próximo como você ama a si mesmo". Uhum. Se você trata o próximo
mal, você também se trata mal. Você não se ama, você não se cuida. Então, quando a pessoa não se cuida, ela não vai cuidar do outro, ela não cuida nem dela mesma, entendeu? É verdade. E isso eu tenho por conhecimento de causa. Quando conhecimento de causa, porque quando a gente está mal com a gente não tem condição de ajudar o outro. É. A gente está tão mal enfiado naquele buraco Um ali, cego sem não condição. pode guiar outro cego. Então, para você tratar o outro bem, cuida de você. Alimenta o seu espiritual, Hum. alimenta a sua saúde. Vamos voltar naquele assunto que você falou da sua saúde aí, que você perdeu peso, Uhum. porque você Me comprometi comigo mesmo. eu quero saber se você fez um plano, assim, se você chegou a colocar por escrito ou você não fez isso, você só se comprometeu e agiu. Porque eu sou assim, eu tenho que fazer, pensar, escrever e agir, eu. Mas o Uhum. que que você fez quando você, né, caiu na real, assim: "Não, eu tenho que mudar", e aí você mudou, você perdeu peso. Sim, bastante. Foi o processo, assim? Eu na verdade, eu só escrevi esse ano algumas coisas e os livros que eu vou ler durante o ano. Mas na questão do peso não, foi mais aqui mesmo, na cabeça. Perfeito. Eu mudei a minha mentalidade, e tem dia que é pesado você ir, pra academia, por exemplo, eu gosto de correr. Se eu não correr ali no mínimo, fazer ali 500 calorias na esteira, eu não saio de cima dela, no mínimo é 500. Você corre por Então, caloria? é 1 hora, 50 minutos, 60 minutos eu fico ali em cima da esteira, no meu ritmo. E tem dia que é Geralmente difícil. eu corro por tempo ali. 5, E 10 minutos. e tem dia que é difícil eu ir, cansado, o trabalho às vezes pesado, né, a gente trabalha pesado aqui, mas eu não desisto, eu me comprometi, eu quero ter, né, uma vida melhor, Aham, e eu não deixo isso me parar, porque se eu perder para o meu cansaço, eu não ganho de ninguém. Engraçado que quando eu chego, eu troco minha roupa, tomo meu banho, entro no carro, ligo o carro e tô indo pra academia, passa, aham. passa, aí eu chego na academia, me dá um ânimo, uma disposição. Toma um Fis que você vai ficar melhor. Vou tomando. Ô Me dá uma Avelino, disposição. Acessa o QR Code aqui e já pede a sua caixinha de Não, vou Kit levar esse aqui, ó. Ave, tem alguém que fala assim: "Se você pede pra uma batata frita, você vai ganhar pra quem?" É verdade, Mas verdade. aqui, De Tu quem? acredita que eu já usei essa Se você essa frase na mente? Como eu gosto muito de doce, quando eu comecei esse processo, eu vi ó, o aniversário da minha filha foi 15 de janeiro. Minha esposa fez o quê? E ela também tá junto comigo, aham. né, assim, ela um pouco mais de dificuldade por conta de horário, enfim. Fez um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Nossa. Eu olhei aquele negócio, porque eu comecei meu processo no dia 3 de janeiro de dois mil e Hum. vinte e três. E eu olhei aquele bolo, o bolo me olhou, cobertura de chocolate, leite condensado, do jeito que eu gosto. Eu falei: "Se eu perder pra esse bolo, eu não ganho de ninguém". Eu usei essa frase, e não comi o bolo, então aquilo ali pra mim foi uma vitória. Nego vai falar: "Que coisa besta, né, ah, que besteira". Não, mas pra mim, nossa, cara, e quando você uma luta aqui dentro que vocês não imagina. não, eu sei, porque teve um tempo atrás, eu acho que 1 ano atrás, eu tomava Red Bull todos os dias, cara. Eu tomava Red Bull todos os dias. Sério, Daniel? Sério. Estava se sentindo fraco? Queria Não, cara, uma energia você extra? sabe você sabe, e Eu o acho que é o é o costume. costume, Acostumou, é o acostumou. costume. E pra quem tá fora, que não conhece aqui, cara, a cada 1 quilômetro que você anda tem um 7-Eleven. Tem. E o símbolo do 7-Eleven é um 7. Mas, de verdade, cara, eu passava em frente ao 7-Eleven, eu não enxergava o 7, eu enxergava o boizinho do Red Bull. Não, é Sério? sério. Toda vez que eu passava em frente a um 7-Eleven, eu comprava um Red Bull, cara. E estava viciado. E quando eu comecei parar, eu me dava angústia, cara. Me dava angústia, eu queria comprar, eu queria É comprar. vício. É Vício. vício, é mais o Muita vício, o mau cafeína tem aquele costume. negócio. E eu comecei a lutar, 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 e anteontem, quando eu fui tomar banho, eu fiz uma frase, nem sei se existe, mas eu falei bem assim: Meus desejos, meu pensamento eu não posso controlar muito não, mas a minha atitude eu posso controlar". E é mais ou menos isso aí, você tem que vencer, cara. E é bom você não passar. Passa na frente do 7-Eleven e vai embora. Não. Porque às vezes você pode cair na tentação também. Mas hoje eu tento passar justamente para eu ter Ser autocontrole. forte? Hoje nem tanto eu sinto
tanto mais. Inclusive que foi desde que nós porque que acontece? Vai fugir um pouquinho aqui. Você tem, esses conflitos enquanto você está limpando o seu corpo. Depois que o seu corpo está limpo, a luta é menor, é Menor. mais fácil. Enquanto o seu corpo está ali dependente do açúcar, é o momento mais difícil. Assim que eu imagino como é com a droga, no momento que você está se limpando, como Detox, fazendo detox, detox está no fazendo corpo. detox, você está se Desintoxicando, limpando, É. sei lá como é que são chama. os momentos da crise. Depois que você está limpo, pode até ter a vontade pelo costume, mas é mais fácil você vencer. Tanto é que quem nunca fez, no primeiro e no segundo dia dá muita dor de cabeça, o detox, quem Ah, faz o programa. E aí ela falou pra mim, eu falei: "Ah, eu acho que não, porque eu sou tranquila de fazer essas coisas", mas eu a gente mesmo. muita dor de cabeça. E Depois não. e eu falei desse negócio de não passar na frente do 7-Eleven, porque, você citou até viciados, porque a estratégia da pessoa é não ser viciada ou não voltar por vício, é você tirar ela do contexto que ela vivia antes, né. Então, por exemplo, um cara que mora na favela, que usa droga, drogado, foi para um lugar e você observa que esses centros de recuperação são distantes, né, são no meio do mato, são em fazendas, eles tiram a pessoa do contexto, para ela se purificar, se limpar. O perigo é depois quando volta, que ela volta com as mesmas amizades, né, convive com as mesmas pessoas no mesmo lugar, então o gatilho aqui, ó, na mente volta e ela volta a usar a droga. E você Então, sabe o que o que é terrível? segredo Você de sabe o que que é terrível? Desculpa. não, o segredo para você não voltar aos maus hábitos, pelo menos no início, é você evitar. Se eu gosto de mexer no celular à noite, antes de dormir, eu não faço isso. Eu não fico deitado na cama mexendo no celular. Eu coloco meu celular para carregar lá na esquina do quarto É. e Ah, vou deitar. virou português, é? É lá na esquina do quarto. Não, por Porque quê? isso Ah, sabia? Quando tem um despertador, eles falam que é bom É, deitar longe. eu deixo longe, porque eu não acho saudável ficar mexendo no celular, por exemplo. Então são esses tipos de coisas que você faz até dentro da sua casa, que isso te ajuda, você foge um pouco do contexto. sabe uma coisa que eu procuro botar em prática para mim e que eu passo lógico que cada pessoa tem que se conhecer, né, e Sim, saber os seus limites. Tem pessoas que não pode, mas eu tento, quando eu quero deixar alguma coisa, eu tento me expor bater o de frente, máximo bater de é, frente. Ah, eu porque prefiro não bater porque de frente, porque porque eu sou assim, Cada um pra não no seu é, meio, sim, você sim, se conhece. sim, com certeza. né, É, mas é justamente isso, eu cada um se conhece. prefiro não ter. Eu Mas também, eu fico mas com medo de cair, né. É, você sabe por quê, cara? Que, vou dar um exemplo, quando uma namoradinha te larga e você fica fugindo, quando você vê a menina, aí você sofre tudo de novo, porque você fugiu, mas quando você Você encara o termina, você problema você encara o problema e você convive, depois aquilo vai se tornar normal. E até mesmo para mim, por exemplo, eu sei que para uma pessoa que é viciada em droga, viciada em açúcar, é viciada em glúten, essas coisas, é difícil, é difícil. Eu não ainda não eu sei que eu não sou um dependente, apesar de que tem muitas coisas que a gente pensa que a gente não é dependente, é dependente, né. Mas o ponto que eu queria falar, que eu esqueci às vezes você pode ser dependente não. emocional Não, também de uma lembrei, pessoa, né. lembrei, lembrei, lembrei. Que você falou bem assim, cara, o cara que tá se limpando e sai e fica fora, quando ele cai de novo, cara, isso é uma coisa interessante, que na primeira vez que Carol fez a dieta, aí eu fiz a dieta, nós fizemos bem. perfeito. Nós chegamos a fazer, se não me engano, foi quase 60 dias Eu fiz 3 Só de meses. de tre de detox? detox. Eu fiz 3 meses, ele Fez fez 2. fez o detox, depois fez a alcalinização do sangue É, e depois fez manutenção. uma manutenção. Eu sei que nós conseguimos ficar um bom tempo de dieta, né, na dieta, assim, dieta comendo saudável, não é dieta de restrição não, Não restringe nada, só você restringe o come que não presta, só restringe o que não presta mesmo, que já é normal de você não comer. Leite de vaca dessas leites caixinhas, privados, qualquer coisa comprada derivado, Pode comer. pacote. Não se pode. Não, nesse processo não. café não Entendi. toma só pra Não você toma só café. você estava perguntando você estava falando, velho, o maior O maior A maior inflamatório. Vou até tapar meu ouvido o aqui. maior inflamatório do sangue é o café, cara. Sério.
Puxa. Eu não sou especialista na área não, tá, gente, que talvez alguém vai falar bem assim: "Ah, mas café é bom, não sei o quê", eu não sou especialista não, eu não tomo, mas se você quiser Eu tomar é tomo. problema seu, você pode Então, tomar. rapaz. Mas tudo bem, mas o ponto que eu Porque queria falar o isso pro ponto brasileiro é o difícil, ponto né? que eu falar para o mineiro ainda, O mineiro. Mas Zinho quentinho, mas o quentinho, ponto o verde. ponto que eu queria o sol falar, pode cara, estar rachando que o cara tá com um copo de café na mão, quente. mas o 5 queijinhos na mão. O ponto que eu queria falar é que depois que nós voltamos a comer algumas coisas que a gente não comia, depois que nós tentamos fazer a dieta, né, era difícil você conseguir fazer a dieta de novo. Você fazia 10 dias e começava a cair de novo, porque quando você está numa rotina, e aí eu imagino como é a luta de uma pessoa que se entrega às drogas, cara, porque ele se limpa, mas se ele cair, e aí vem aquela vozinha, aqueles Gatilho. conflitos que fala assim: "Você não consegue suportar, come logo, você não vai vencer". E é interessante que aí a pessoa, se ela não Assunto é leitura. não, mas eu Falar eu de sei. dieta. Não, não, eu sei, mas é só tá bom. Não, mas a minha dieta não, só falar da minha dieta. A minha dieta, desde quando eu comecei, Mas a dieta foi porque você começou a ler e você quis fazer, né? também, e eu cortei carboidrato, não tudo, sim. Arroz, por exemplo, Você não come arroz. macarrão, Tá. não tô comendo refrigerante, cortei geral, chocolate, sorvete. Pra dizer que eu não como chocolate, de vez em quando eu compro o amargo, aqueles 80%, 85%. Quando eu comecei a comer era horrível, aquele hoje eu me dou bem com ele. E depois eu descobri que faz bem para quem tem diabetes, né, que ele ajuda a regular Eu sei, a gli glicose, a né. glicose. Aí de vez em quando eu como. Mas a minha dieta e exercício físico, academia, correr e em 1 hora, no mínimo na esteira, 50 minutos, 60 minutos na esteira. Cortei o açúcar. Assim, eu bebo um cafezinho, uso aquele açúcar Ah, tá, Truvia, aquele que diz que é menos eu acho ele é natural, é um adoçante natural. que deve ser cheio de um ne Não, não é não, é ele é bom? bom. É bom? Então, uma colherzinha Quem tá falando é e ela, né? só. E só. E já fez um grande resultado, um grande resultado. Mas o que Mas eu Quantos continuo quilos você perdeu? eu comecei em janeiro, eu só vou me pesar daqui a 3, 4 meses, eu não quero me pesar. Ah, você não Não, eu me peso todos os dias, sério. de manhã e à noite. Não, sabe por quê? Eu não quero, ficar ansioso, sabe. Tipo assim: "Ai, perdi, sei lá, 500 gramas, 200". Não, eu não quero, eu Carol quero Carol já com a ver o trem virar de uma vez, entendeu? Carol com a dieta dela todo dia, um dia ela perde quase um pound e meio. Não, mas é E porque eu é um programa que eu criei pra mim, que sim. funcionou pra mim, Isso é entendeu? Eu fiz Inclusive isso você que porque quiser saber do entendeu? programa dela, entra é, em contato com ela tá, aqui mas para ela nada passar. Entendeu? especialista nem nada não. Eu vi que isso funciona pra mim, por isso que eu te perguntei se você escreveu, fez um Ah, planejamento, porque pra mim é o que funciona. No domingo à noite eu me peso, uhum. aí eu anoto o meu peso lá. Sabe essas agendas semanal, assim, que você Sei, consegue sei, ver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sei, mínimo, sei. assim, você abre, tá aqui toda semana. Uhum. Aí o que que eu faço? Tá lá domingo, aqui, aí eu ponho meu peso aqui, domingo, né, dessa semana. E aqui tem um domingo, Aí você aí eu coloco você assim, quer eu perder. quero perder, tipo assim, eu coloco coisa real, eu não vou colocar também 10 pounds uma semana, não, Aham, 3 pounds, que é 1 quilo e pouquinho. aham. Aí eu coloco, no início da semana eu ponho meu peso. Mas até hoje você faz isso? Aham. Todos Mas os você quer dias. parar onde, minha filha? Não, mas é porque eu já estou no Mas meu até peso, para manter. Ah, pra manter o seu peso. estou no meu peso ideal agora. Entendi. Estou no meu peso ideal. Eu não estou com o corpo ideal, mas eu estou no meu peso ideal, é diferente, né. Para eu ter o meu corpo ideal, eu tenho que ir para academia agora, trabalhar na parte de Muscular. músculo, Aham. perder a gordura localizada, mas o meu peso tá ideal. Porém, aí o que que eu faço? Eu faço isso, no domingo eu vejo o meu peso, e aí eu ponho aqui no sábado de manhã, quando eu pesar, eu tenho que estar com tal peso. E aí durante a semana, eu anoto, todo dia eu anoto o que que eu comi naquele dia. É Tudo, 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 tudo que eu tudo. comi. Eu como pouco. Entendi. Eu já consegui me adaptar a comer só Então depois de 2 horas da tarde. E você como 2 horas da tarde? você controla as calorias que você ingere por dia, mais ou menos. Mais ou menos. Mais É, ou eu menos não assim você sabe. ultrapasso, por exemplo, eu nunca ultrapasso 1.200 calorias por dia, nunca, nunca. 1.200 é o máximo
que eu chego. Mas não quer dizer que eu como tudo empacotado, que dá para eu contar. Mais ou menos, igual eu faço omelete. Uhum. Aí eu coloco lá um ovo, uma fatia de queijo e brócolis. Quanto que dá isso em caloria? Eu calculo e anoto. Eu anoto tudo que eu como. Ela falou que não era pra falar de dieta, não. Um negócio que eu acabei sendo um pouco chato, tudo que eu como eu procuro pra ver qual o benefício que vai me trazer. Ah, você olha o benefício, eu olho caloria. Qual o benefício que vai me trazer? Por exemplo, repolho. Eu vou comer um repolho aqui, eu vou lá no e pergunto: "Qual o benefício do repolho?". Mas Eu isso tô assim, tudo eu vejo. você Eu vou falou comer uma raspberry, qual o benefício da raspberry pra mim e os malefícios? Antioxidante, é uma fruta que tem menos açúcar. Aí eu descobri que tudo que tem berry é bom. Aí tá cheio de frutinha lá em casa desse tamanho. inclusive na dieta Isso da aí. Arbonne, você só come os berries, Durante os 30 É mesmo? dias. só os Não, berries. maçã verde também. É por isso que isso aqui é berry, né, raspberry. Mas tem outro O que sabor. Tem chama abacaxi, raspberry no Brasil? Pra raspberry, pessoa saber. Acho que nem tem, né? framboesa? Não, Não, framboesa framboesa é é blackberry, né? Não sei como é que chama raspberry, não. Todos os berries Procura aí e vão fala pra nós. fazer todos os Blackberry, berries que eu te falei. raspberry, blueberry, É muito bom para a saúde. Inclusive, ele serve de snacks quando você tá com vontade de comer doce, aí você pega, come um morango. É lógico que não é um chocolate, né, morango. gente? É, não, sim. Mas Simplesmente talvez tenha alguém que está assistindo e fala assim: "Ah, mas eu não quero entrar nessa doença". Cara, mas os benefícios que você tem quando você vive nesse ritmo é tão normal que não passa a ser loucura, cara. É interessante. É, Quando não você é adota como alienação. estilo de vida, passa a ser importante. Por exemplo, ao mesmo tempo que você está se alimentando bem, você está absorvendo conhecimento do que você está comendo, o benefício que ele tem para você. E eu brigo sempre com ela, eu falo: "Eu não gosto que você conta calorias, eu gosto que você coma coisa saudável". vale nada também contar calorias se Uhum. você come porcaria. É, com Por certeza. exemplo, se eu como uma barra de chocolate, um pão, que mais? Uma comida congelada, é só porcaria, eu só falei porcaria até agora. Você Uhum. pode inclusive eu já fiz dieta contando caloria e não funcionou. Não Para funciona. mim não funcionou. Se eu não comer saudável, eu não perco peso. Um negócio que eu não consigo Não tem jeito. cortar de jeito nenhum é feijão. O único problema do O feijão é que ele feijão te incha e dá é, Dá gases. gases. gases, mas o feijão eu não consigo Mas cortar de feijão jeito nenhum. não tem Feijão, o único problema dele é isso, é o dá gás. gases. Agora, ele é ótimo para a saúde, não Sim, tem nenhum problema de comer feijão. Nessa dieta dos 30 dias, não se come feijão, mas para você não estufar, não estufar. entendeu? Por quê? Porque aqui já tem, como que eu falei? Como é que é o nome daquele ervilha, Ah, grão entendi. de Tem bico, grão. tudo aqui, mas, E né, o grão de bico substitui o feijão. é, assim, tem muita Entendi. coisa boa. Agora uma É coisa interessante você ler, eu vou colocar a leitura para ficar dentro do tema. É interessante você ler, porque você aprende a substituir. sim. Carol, Wendel, se você estiver assistindo, Mandar tá? esse Quem é o vídeo pro Wendel? Wendel. Wendel O Wendel, Wendel ele é o é criador do programa Ah, da tá. Harmony. não Entendi. é criador da Arbonne, ele Não, é do criador do Ah, programa programa. de entendi. dieta dos Uhum. 30 dias, tem o 12 Ah, seria dias, bom tem ele 30 vir, dias. Cara, velho, ele é o cara. A gente quer ele aqui, eu vou mandar esse vídeo pra ele, porque a gente tá fazendo aqui, falando todo dia desse WS Challenge e ele tem que vir aqui. Cara, ele é o cara. Uma coisa também que eu vejo, que eu percebo aqui na cultura, né, que a cultura influencia a gente, né, são que os idosos daqui são muito mais saudáveis do que o do Brasil. Ixi, Não tem nem comparação. Tanto que é a Eu idade falo que eles isso estão trabalhando eu ainda. falo isso para as pessoas lá, elas me criticam, falam que mas vocês são prova disso. Você vê gente de 70, 75 anos, forte, subindo escada, subindo em telhado. E esses dias eu perguntei para um italiano, ele é Você lembra nascido aquele aqui, italiano lembro, do cimento que Oi trabalhava? 80 anos, o cara fazia tudo. E eu perguntei pra ele: "Ô, como é que faz pra chegar nessa idade?" Ele tem 70 anos, forte, trabalhando. Se ele falar que tem 60, você acredita. Ele falou assim: "Eu continuo movimentando, trabalhando, eu sou aposentado, mas eu continuo trabalhando. Eu como só coisas, vegetais e carne, vegetais e carne, e gosto de ficar perto dos jovens, que minha mente não envelhece." uhum. Eu Interessante. falei: "Caramba, Essa como dos é que jovens é pode?" a única que eu nunca tinha visto falar. Não Ele me falou isso. Ele falou: "Gosto de ficar perto de vocês que são jovens, que minha mente não envelhece." E eu fiquei refletindo naquilo, eu falei: "Caramba, como é que pode, né?"
você vê não só ele, né, como vários, como nosso antigo patrão também, bem já quase 70 anos e bem forte, nem parece a idade que tem, como a cultura influencia. E se você tentar, por exemplo, a gente está fazendo esse podcast aqui, às vezes pode ter uma senhora do Brasil lá ouvindo isso, ela não vai entender. Ela não vai entender porque Realidade. não é Ela não está realidade, inserida no não meio. está inserida na cultura daqui. Infelizmente a nossa cultura do Brasil Aposentou, fica em casa no sofá. Cara, exa e isso é danado para matar os outros, né. aposentou, fica Isso em é casa. teve um Olha, eu já ouvi tanta gente aposentou, e morre no dia da aposentadoria. dia na semana, daí 2 meses, 3 meses. Gente, a pessoa, o ser humano não é feito para ficar parado, Por não é. Cara, de uma tudo, coisa de uma tudo. coisa uma coisa interessante, só para você continuar, uma coisa interessante é que desde a criação no Éden, nós fomos criados lá para cuidar do jardim. Do jardim. Nós temos que entender que nós não nascemos para ser escravo do trabalho, mas nós temos que estar constantemente. Minha briga com meu irmão é essa, que eu falo: "Eu gosto de estar na atividade", meu irmão fala bem assim: Ih, ra "Ah, não, eu não gosto". Meu irmão gosta de é porque não está tranquilidade. inserido na cultura. Sim, Não está inserido na cultura, não tem como você explicar isso. Eu sou acelerado demais. A Thaísa reclama, eu estou em casa, eu estou procurando coisa para fazer, eu leio, eu levanto, eu vou brincar com as crianças, ela tem que estar sempre eu produzindo tenho que alguma estar coisa. produzindo. A parábola dos talentos. Que o senhor lá, o que Deus, né, porque É, Jesus dando uma palavra uma parábola, é, Deus, representando Deus, fez com quem não produzia nada. Tomou tomou. e deu para quem produzia. Tomou dele e falou: "Mal servo infiel". Meu irmão, Deus não gosta de quem não produz nada não, Deus gosta de quem produz. Aí eu vou ser bobo de ficar preguiçoso? Não vou. E às vezes as pessoas me interpretam mal, porque eu conversando assim, eu tô falando de mim, as pessoas acham que eu tô falando dela, eu falo assim: "Eu não gosto de acordar tarde, não acordo tarde de jeito nenhum. Eu abri o olho, eu levanto. Eu não gosto de ficar ali, senão eu vou ficar preguiçoso". Aí a pessoa Que acorda. que acorda tarde acha que eu tô falando dela Que e ela é preguiçosa. eu tô chamando ela de eu não tô chamando, é o meu jeito, entendeu? Eu não gosto de dormir até tarde, ficar enrolando em cama. Meu irmão, não é meu perfil. Não sei você, mas se eu Agora, acordar e ficar rolando na cama, meu me dia não dói é bom, porque tudinho. eu fico com o É. corpo todo doendo. Danilo também não gosta não. Aí agora, no Brasil, eu não gosto de fazer isso, porque parece que a gente tá falando mal, né, do nosso país, do nosso povo, e eu Na não nada é concordo com Brasil, isso. são um O pouco os costumes, né. costume é totalmente equivocado. Mas também aqui o contexto, né, a gente tem que falar de contexto, é diferente. A escola aqui ensina você a estudar, a você ler, né, a você buscar conhecimento. Talvez se o Brasil fosse assim, buscasse conhecimento, incentivasse nas escolas, igual a Carol falou que era bom ter aula sobre finanças na escola, o contexto seria outro, né, seria tudo diferente. Mas infelizmente, eu acho que para chegar num nível América, Difícil, eu sou meio cético, eu acho que nunca vai chegar. difícil. Você tirar dessa cultura brasileira lá, meio socialista, que depender de governo para remédio, depender de governo para isso, quer depender de governo para aquilo, é muito difícil, é papo de 200 anos aí. O Cara, próprio governo faz a pessoa ficar preguiçosa. Exatamente. isso é uma coisa que mudou muito, cara, e é muito difícil você explicar para quem tá lá. É. Eu lembro perfeitamente quando nós A gente estávamos. já mudou o assunto, já estamos falando A de gente não tá falando mal, É, não, sim, não. Não, 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 eu falo assim, a gente está leitura. mudando o assunto da a leitura. gente está Mas um Não, país com sim, outro, que é a cultura aqui e como que é a cultura lá. Porque é igual o caso da leitura, lá exatamente. olha, infelizmente, não tô falando não é Sim, mal, mas não, olha, vamos imaginar aqui, eu lembro que era para eu ter lido na escola Dom Quixote, como é que é? Não sei o que, é Quixote, como é que esqueci. Meireles, Não, Don Quichotte eu lembro. não sei o que lá, Casmurro, não Dom sei Casmurro, e o Quixote lá, é o quê? Romeu e Julieta. Meire Olha, na escola tudo sabe. são livros de Sim. cultural, eu Aham. entendo. Gente, mas para a vida da pessoa se desenvolver, põe ele para ler um livro sobre finanças, sobre Saúde. saúde.
Isso que tem que ser cobrado na escola, o resto ele lê em casa, É entendeu? a mesma coisa de matemática, ficar usando umas coisas de matemática, umas coisas que você Você nunca vai usar. Eu sou formada em matemática, eu dei aula 12 anos de matemática. Mas Sim, o raciocínio lógico é desenvolvido, mas dentro da matemática poderia ser desenvolvido outras coisas. mas A eu parte financeira dentro da matemática seria perfeita se tivesse educação financeira nas escolas, se entendeu? mas eu falo assim, eu falo com tristeza e com vontade de tentar, a gente nunca vai conseguir isso, Não, inserir a cultura daqui lá. é difícil. É muito complicado. Eu não Ma falo isso com orgulho, né. As pessoas veem: "Ah, tá falando mal". Não, eu não falo isso com orgulho, eu falo com tristeza, porque meu irmão tá lá, minha mãe tá lá, meus tios estão lá, mas o entendeu. ponto que eu queria falar, e que tem a ver também com a leitura, né, porque igual você estava falando, o americano aqui ele tem muito mais costume de ler, Não, qualquer casa que você de for aí muitas coisas. Mas o que eu ia falar foi quando nós estávamos nos preparando para vir para cá, aí uma pessoa virou para mim e falou bem assim: "Cara, você vai se desviar da igreja, porque esse país é capitalista, e você tenha cuidado, porque todo mundo que vai para lá só vai atrás de dinheiro". Cara, hoje e aí eu falo com todo mundo, eu falo: "Cara, todo mundo que é empreendedor ou todo mundo que quer se desenvolver um pouco mais, aí não vou nem falar de finanças não, todo mundo que quer se desenvolver um pouco mais, cara, tinha que vir para cá, porque a mentalidade muda muito. outro. No Brasil, cara, eu lembro que eu tinha vergonha de comer em público, assim, eu nunca gostei muito. Você tá doido, era me matar se me mandasse comer uma marmitex na calçada, assim. Cara, e aqui no nos Estados Unidos, velho, eu vi que não tem como, não tem como. Às vezes você vai trabalhar, você tem que sentar ali debaixo de uma árvore, comer ali e tal. E começou a ser tão normal isso pra mim que eu falo: "Cara, como eu fui bobo a minha tantos vida anos. toda no Brasil ter vergonha de comer uma comida num canto assim", porque você associa como mendigo. Verdade. Se você tem um filho, você é um empresário no Brasil e você já tem um sucesso. Não, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo. Não, meu filho já vai ser do escritório de contabilidade, ou meu filho vai estar no RH, ou meu filho nem vai estar aqui, porque meu filho é muito superior para estar aqui. Cara, aqui a gente vê o americano botar o menino completou 15, 16 anos, e a escola já dá é a escola que permite o menino ir trabalhar, aí o menino já vai trabalhar, já vai correr Já atrás vai das ganhar o coisas dinheiro com dele. 16 anos, Ó, e é filho de milionário que está aí trabalhando em Burger King, No trabalhando em McDonald's, McDonald's. ganhando $13 a hora, é filho de gente rico que a está Emily trabalhando. conhece um rapazinho da idade dela, que eu até fui buscar ela um dia na casa dele, que eles foram pra lá e tal. A casa é enorme, é uma mansão. E ele trabalha no supermercado onde a Emily trabalha. Você vê? Outra coisa, eu nunca paguei uma parcela do carro, nem da Emily, nem do Dudu, nem seguro, nada. Falei com o Eduardo: "Você quer comprar um carro? Paga. Compra e Eles paga tanto a parcela quanto o seguro. E gasolina. Nunca, né, amor? Nunca tem. aqui ele já ensina o filho a ter responsabilidade cedo. E E isso é o que falta lá no Brasil, né. No Brasil, assim, o filho ou a filha quer viver na casa da mãe, ficar ali, sei lá, 10, 20 anos, não quer ter responsabilidade de nada, e aqui é totalmente diferente. E voltando àquele assunto que você falou de sentar na calçada e comer marmita, o que chama mais a minha atenção é que o americano, claro, não vou generalizar, dizer que são todos, mas pelo menos onde eu trabalhei, ele não te discrimina. a grande maioria, cara, Ele te vê sentado lá no chão com a marmita na mão, ele te dá bom dia, ele e te dá boa tarde, Bate um ele papo. bate papo com você. é um mito que tem no Brasil de No muita Brasil, tu está sentado ali comendo a marmita, o cara dá a volta, vai para outro lado. essa semana eu estava Então, conversando com meu irmão e eu estava falando isso. No Brasil, se você trabalha para uma companhia, para você conseguir conversar diretamente com o seu chefe, você tem que passar em vários setores para você ter mas é conseguir. É Ixi, é muito difícil. difícil você ter acesso. Cara, e aqui
é tão normal você falar. Você não sabe quem é o funcionário e quem é o patrão. Você não sabe, às Tá vezes todo mundo às misturado. vezes tá tudo muito misturado, é muito junto, assim, que Existem aqueles altos, existem. Não, né, Sim. assim cargos que a gente não assim tem acesso, assim como no mas Uma Brasil big também uma tem as pessoas. corporação, né, é, uma empresa muito Mas grande. assim como também no Brasil, tem as pessoas que é de mais fácil acesso, mas a exceção que é no Brasil do patrão de fácil acesso, é a exceção do patrão aqui de de difícil difícil acesso, acesso. porque É. é muito ligado. Então essa cultura. E o que que você associa isso com leitura? O que que você acha? Você acha que isso tem a ver com a quantidade de leitura, com o costume? O que que você associa isso? Eu acho que eu como eu falei aqui, né, a cultura do Brasil é uma cultura socialista, né, a gente tá falando do Bolsonaro aí, Bolsonaro capitalista, mas não é. Se você ver a fundo, ele continuou com Bolsa Família, ele continua com o SUS nunca vai acabar. Então isso é prática de um país socialista, não capitalista. Porque aqui não existe nada de graça, tem? Não. Você vai no hospital ali, Ah, deu $2.000, você fala que não tem dinheiro, mas pelo menos 400 você tem que pagar, alguma é. coisa você tem que pagar, né, você tem comprova ali: "Eu não tenho condição de pagar esse valor". Quem não tenha condições, você vai pagar alguma coisa, mas você vai pagar por aquele serviço. No Brasil, não. Então o Brasil já é um país, em certa parte, socialista nesse ponto, tá, do governo ficar bancando as coisas. Mantendo. Então isso aí, querendo ou não, vai influenciando na cabeça das pessoas e também é muita desigualdade social, né. Brasil, desigualdade social é muito grande, então há uma divisão, né. Alguns ali têm acesso a muita coisa, né, que são aqueles, vamos falar do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, a zona sul tem acesso a muitas coisas, o pai, a mãe tem outra cultura, tem outro pensamento, e o da zona norte, zona oeste, já muda um pouco, né. O acesso de um é diferente do acesso do outro. E não há, eh tem aquela máxima, né: "Ah, as oportunidades são iguais para todo mundo", e não é, Não é. não é, não existe isso, não. Aqui é. Exatamente, aí é onde eu quero chegar. No Brasil tem essa diferença, né, classe A, B, C, D, não sei o quê. Então, seria um longo processo, né, de mudança, que começaria na educação, né, na educação tem que começar, e dar uma limpada na margem nos eu vou falar marginais, mas aqueles que praticam atos ilícitos, vamos dizer assim, né, dar uma limpada, preso prender, enfim. E devagarzinho na educação, introduzindo educação financeira nas escola, né, introduzindo porque uma coisa vai puxando a outra, Danilo. Porque tem muitos livros de educação financeira que fala sobre o equilíbrio, Uhum. que é o corpo, mente, né, que vai te ajudar, porque a inflamação do corpo influencia no seu desenvolvimento, então Exatamente. na mente, em tudo, então uma Na coisa vai mente, no puxando a outra. seu andar, no seu Exatamente. raciocinar, Você em fica tudo. letárgico, tu fica preguiçoso. Então, introduzindo a educação ali no Brasil, num contexto geral, você começa hoje, daqui a 200 anos, talvez a gente consiga algum resultado que, infelizmente, eu acho que a gente não consegue no Brasil, eu não vejo, É difícil é chegar. difícil, porque Porque a Porque quem diferença tenta entrar para mudar não alguma consegue. coisa no sistema, ou é morto ou Oh, acaba se tira. corrompendo também, É, porque é difícil. porque a diferença ali de classe social é muito absurda. Aí onde eu queria chegar, aqui não é assim. Você mora numa rua que tem um vizinho médico do seu lado, e você é um trabalhador de construção. O cara tá com um Porsche, fala o nome de um Porsche aí, Carreira? Sei lá, sei A lá, não Emily sei. que conhece. um Porsche Carreira lá do ano, e você tá com o seu Nissanzinho, igual eu. É interessante Aí tu que sai, tu chega em casa todo sujo, de pó, disso, daquilo, de cortou madeira o dia inteiro, o cara chega lá com a sua maletinha de médico. Então, a oportunidade aqui é muito
clara, tá assim, ó, só não aproveita quem não quer. É isso aí. Você quer ver uma coisa Você simples, vai cara? espera aí, só pra eu concluir aqui, Danilo, rapidão, desculpa. Você vai em qualquer lugar, no Walmart da vida aqui, tá lá um monte de livro pra você comprar, baratinho. Todos os livros que a gente falou aqui tem lá, baratinhos, $7, $8. Você vai na farmácia ali, montão de livro pra você comprar. Então já é inserido isso na cultura aqui, o conhecimento, você buscar conhecimento. Então aqui, só não busca o conhecimento e a melhora quem realmente não quer, né. E a gente conhece muitos brasileiros que vêm para cá, só quer saber de ganhar o verdinho, mandar para o Brasil, Não quer pagar não imposto, quer não. nada, porque é o foco dele é esse. E eu não estou criticando não, É, é o foco dele, a meta dele é essa. Mas a minha meta quando vim para cá, foi eu nem sabia qual era a minha meta. Falei: "Eu vou quando chegar lá eu vou descobrir". tá igual a Dilma. É, igual a Dilma. Mas quando eu cheguei aqui, a meta é dobrar a meta, quando eu descobri. Mas aí quando eu cheguei aqui, porque você chega meio perdido, né, eu falei: "Não, eu sei qual vai ser minha meta". Tanto é que a gente conversava: "Você quer ir embora? Você vai embora quando?". "Ah, eu não penso em ir embora tão cedo". Então, e eu, graças a Deus, eu me inseri bem na cultura aqui. Eu acho que eu absorvi bem Olha, também. eu quero falar uma coisa de livros aqui. Ontem eu Não, fui isso na aí não, não, espera aí. deixa eu só completar então o que que ele estava falando e você Não, vai para o livro? ontem eu Não, fui na Barnes& Noble. Você já Né, foi lá? já Gente, direto. eu amo ir lá, é uma Nossa, livraria enorme, enorme. enorme, enorme. É lindo, Outra coisa que me chama a atenção, ninguém só vive lotada. ó, fui lá. Nunca fui lá, estava vazio. E o que que eu não acontece lá? vou lá não. Não Tem é meu sofá. costume de ir lá não. Escuta, lá tem sofá, Tem a sofá. pessoa pode pegar o livro que tá lá para vender, Tem cafezinho pra você comprar. pode abrir, ela pode anotar, ler, ficar lá lendo, devolver e ir embora. Ela não precisa. É uma biblioteca pública, né, Gente, digamos. é uma biblioteca. É. E a pessoa, ela vai ontem tinha um cara lá, sem brincadeira. Eu tenho vergonha de fazer isso aí. Eu também tenho, porque eu acho a gente nossa cultura, É diferente. abriu, tem que comprar. Sim, sim. Ontem tinha um cara lá, ele tem todo jeito de mendigo, tinha todo jeito de mendigo. Ele estava com as 5 sacolas de supermercado cheia de papelão, uns negócios esquisito. Ele estava sentado no sofá, com um livro na mão, um caderninho, uma caneta, e eu parei para ver, eu parei para olhar ele, eu falei: "Nossa, ele vai brigar comigo, mas eu não tô nem aí". Eu Uhum. parei assim do lado dele, fiquei olhando, ele lendo aqui e anotando aqui, lendo aqui e anotando aqui. Aí ele fechou aqui, ele guardou lá e pegou outro e veio sentar. Aí eu me afastei e fiquei olhando. Ele ficou lá, antes de eu chegar ele já estava lá e eu saí, ele estava lá. E ninguém discriminou, né? Ninguém fez Interessante. nada, ninguém fez nada, ele estava lá lendo. E assim como ele, tinha outras pessoas bem vestidas, arrumadinha e tal, entendeu? É, aqui é uma mistureba danada, o pobre com o rico. É, ninguém te Qualquer lugar. desfaz porque Ninguém você te tá mal desfaz. vestido, a não ser assim, um ou outro tem, Não, tem, as exceções assim: eu "Ah, tenho você as é trabalhador, exceções tá sujo, não entra aqui". Não existe isso Ah, aqui, vou te tirar da loja. tem as não exceções, existe. como no Brasil tem É, as não Tem. exceções também. existe. É, mas o que eu ia falar é que a patroa de Carol tem um carro, sei lá, 90.000, mais ou menos, o carro dela, o carro da sua patroa. Ah, não sei, é mais 90 caro, não, é mais caro, né, eu não mas o sei quanto carro de Carol é, digamos assim, mais ou menos, uns 30.000 mais ou menos, o carro, né, meu tô carro é falando 20 e poucos mil. 20 e poucos mil. Tô falando carro novo, né. É, Aham. novo. É Aí dá carro final popular aqui. É é, carro popular. aí dá final Carro popular. tem final de semana que ela manda a Carol vir embora com o carro dela de 100.000 e Trazer os fica com o meninos. carro de Carol de 30.000. Aonde que no Brasil um patrão Ia fazer isso, né? dá o carro caro para o funcionário ir embora e fica com um carrinho baratinho? Isso não acontece no Brasil e Semana passada ela é falou: "Vai com meu carro?" Eu falei: "Eu não vou não, porque eu quero ir pra igreja, seu carro me Uhum. prende e tal". Não porque eu não queria andar no carro dela, eu ando no carro dela todos os dias, mas é porque eu queria ir na igreja e lá é difícil achar estacionamento. Falei: "Ah, não vou não". Aí ela falou assim: "Não, deixa aí, eu vou levar o Mike não sei aonde e vou com o seu carro". é. Aí eu falei: "Não". Tipo, pra ela não tem nada. E na grande maioria é assim, mas não Gente, vem ao caso, a vamos mudar de assunto. leitura vamos voltar pra leitura? A leitura transforma a sua vida. É, Transforma a sua vida. Você lê sobre saúde, sobre alimentos, você vai mudar a sua alimentação. alimentação, é. Você lê sobre finanças, você vai mudar o seu comportamento financeiro. Você lê sobre a sua mente, você vai mudar o seu jeito de pensar, A sua mentalidade. maneira de encarar os problemas, entendeu?
Aí você vai encontrar estratégias para você lidar com situações. Então a leitura liberta. Liberta. Aí volta aquele verso lá da Bíblia, né, o povo perece porque não conhece. Por falta de conhecimento. O Sim. povo perece porque não conhece. Isso em todas as áreas da vida. Você só se lasca quando você não conhece aonde você vai chegar. Porque Não é assim? a gente tem muitos viés, muitas crenças do passado, né, que foram introduzidas na nossa cabeça, que a gente nem sabe por que a gente toma algumas reações, né. Como a gente lida com dinheiro, como a gente lida com a esposa, como a gente lida com os filhos, né, porque isso tudo a gente aprendeu com alguém. É. E talvez, né, a maioria das vezes ninguém é perfeito, algumas coisas ele te ensinou errado. E a gente identifica isso como? Através do conhecimento, Lendo. E lendo. É. justamente por nós não termos o costume da leitura, na maioria das vezes a gente segue gerações e gerações de família seguindo mais, o conhecimento da vivência. É, Você não aperfeiçoa. Aí é interessante a questão da leitura, porque você pode vir gerações seguindo costumes igual, por exemplo, não sei se lá no Rio tem isso, mas que fala que manga com leite mata. Você já já viu ouvi isso? falar. E muita gente até hoje acredita. Nós temos um amigo Não. nós temos um amigo que acreditava que limão, fazia com que a mulher ficasse mais tempo menstruada. No período da menstrual, Se ela se tomasse ela limão. tomasse limão, aumentava. Tipo assim, Limão o de quê? uma Suco de semana limão, só Não. qualquer coisa, qualquer de coisa. uma semana ia para 2 semanas, né. E ele acreditava. Mas ó, pra você ver, tem muitas coisas na Muitas nossa vida, crenças, é? muitas crenças que seguem de geração em geração, porque a gente não busca Conhecer. conhecer. É. Então, a cultura, todas essas coisas, se a gente buscasse mais estudar, buscasse conhecer, tem muitas coisas que não passaria. Por exemplo, coisas que a minha mãe crê ser verdade e não é verdade, talvez se eu estudasse mais, eu não passaria para o Dudu, para a Emily, para o Wesley, essas crenças, porque eu quebraria, porque eu fui buscar informação, Uhum. né? Então, eu acho que falta muito hoje, no Brasil hoje, que as pessoas busquem mais a informação verdadeira, o conhecimento. E hoje em dia tá tão fácil, né. Tem YouTube, tem Google, tem É. Tudo bem que você encontra muita Ok, assim. agora, porcaria. para acabar, porque Hum. já tem, deixa eu ver quanto tempo aqui. 1h50. Já tem isso É. tudo já? Agora para Caramba! acabar, eu quero falar uma coisa. Pode falar. A gente Tem isso criou tudo um grupo, mesmo? a gente criou um grupo, né, no Telegram Sim. de, Leitura, máximo de empreendedorismo, leitura, empreendedorismo. E aí a gente vai ler vai abordar vários isso, assuntos. a gente vai escolher um livro ou, né, no caso a gente escolheu esse mês o livro de Provérbios para ler. A gente vai ler livros aí de educação financeira e muitas coisas. E aí a gente vai ler e vai ter os encontros e tal. Então, quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, manda um oi aí, fala que a gente te adicione de qualquer lugar, não importa se tá no Brasil, no Japão, não Eu importa. acho que ele pode buscar também. Não sei, eu sei que Qualquer coisa, deixa o QR Code aqui também, que a pessoa pode entrar pode ser. também. A gente pode deixar o QR Code. E aí a gente vai fazer isso. Então, se você tem a oportunidade, faz aí no seu lugar também. E, E junta um grupinho de 2, 3 pessoas, 3 amigos, 4, fala: "Vamos ler um livro?" Chama Clube do Livro, né. Uhum. Discute aquilo, isso é muito importante, gente. e você que talvez não saiba, porque, para falar a verdade, até um tempo atrás eu não sabia, no livro de Provérbios você tem um capítulo de provérbio para cada dia da sua vida. Então, você tem 31 capítulos, você precisa ler um capítulo por dia. E é interessante quando você lê, por exemplo, hoje é quanto do mês? Hoje é De 7. Hoje é 17, você não, 7. hoje é 7, 17. Dia 7 de fevereiro Hoje é 7 de fevereiro. Hoje é 7 de fevereiro. Você vai lá e vai ler Provérbios capítulo 7. É. E você lê. Cara, nós começamos a falar e é muito bacana, porque teve uma vez que Carol pegou e falou uma coisa, não lembro o que foi que ela falou comigo, que foi tipo assim, bobeira, né? Como diz o JJ, o Joel J, Groselha. groselha. Aí Eu eu bebi muita groselha. Aí eu falei bem assim, Raul, por que que você não começa a ler Provérbios?
Aí, cara, foi interessante que ela falou: Tu sabe que lá fala da mulher, né, "Sábia, sábia e da tola, né. da tola". É, mulher aí, ó, mulherada, lê Provérbios, hein. Aí não, mas Brincadeira, o tá, mais Carol, interessante é brincadeira. que ela tinha falado uma vou usar o termo dele, groselha, Groselha? mas aí eu falei: "Por que que você não vai ler Provérbios?". Aí quando foi no outro dia de manhã, véi, sem brincadeira, ela falou: "Ah, vou fazer o teste". Aí ela foi ler o Provérbios do dia, né, no Ah, dia que dava. Foi tudo que ela tinha falado de bobeira do dia anterior, estava falando daquele dia. Ela: Deus falou contigo, também. Carol. Isso é verdade, isso é verdade. E foi bem bacana essa experiência que ela teve. Então, você procura ler o livro de Provérbios, faz essa experiência, se tiver como montar um grupo para você estar discutindo, é bem legal. É. Ou se quiser entrar no nosso grupo, fica à Isso, vontade. fica à vontade. Pra gente estar finalizando, faz um apanhado geral, assim, para você, a diferença que a leitura fez na sua vida e o que você também aconselha para as pessoas que estão nos assistindo, para estar buscando, e quais, os principais temas, falando em geral para Aham. cristão ou não cristão. Assim, quem sou eu para indicar alguma coisa, Fala né, que eu tô Danilo? lendo aqui, ó. Mas assim, eu quando meu pai se converteu, eu era muito novo, né, muito novinho, então eu cresci no evangelho. E então a cultura na época, o pensamento das pessoas antigas, eram que você só poderia ler a Bíblia, né. Nem teologia você poderia estudar, só a Bíblia. Então eu fui crescendo nessa cultura, né, que eu só poderia ler a Bíblia. E a Bíblia, como a gente já falou aqui, é o melhor livro para se ler. É É a aquilo que única dá regra de fé, né. é regra de fé e prática da nossa vida, é a Bíblia. Eu leio a Bíblia todos os dias, mas tem coisas que a gente vai aprender, que Jesus ensina, Salomão, o homem mais sábio que a gente está falando aqui de Provérbios, que a gente não entende, né, da Bíblia, você lê ali um capítulo ou outro, então a gente tem que buscar em outras fontes, né. Então eu aprendi isso depois de velho, depois de muito tempo, então eu comecei a buscar em outras fontes. E é onde essa junção da Bíblia com os outros livros mudou a minha mentalidade, a forma de pensar sobre tudo, sobre amizade, sobre liderança, sobre respeito, né. E como a gente já falou bastante aqui, se você que não lê, comece a ler. Busque um livro de autoconhecimento. Tem um livrinho que eu gosto, né, que é do Paulo Vieira, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Não sei se vocês já leram esse livro. É um livrinho que traz muito disso, né, dessa essência, né, porque às vezes a gente, como a gente falou de crenças e de coisas aqui, a gente costuma dizer: "Ah, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa disso". Ah, eu, por exemplo, eu bato no meu filho, eu sou contra, tá, eu não bato no meu porque eu apanhei, eu vou bater, eu não morrer. Então são ignorâncias, são coisas que a gente sempre busca culpar, né, outras pessoas. Então, você ser autorresponsável você ser autorresponsável é o principal, é uma mudança de crença que talvez a gente tenha, né, porque a gente gosta muito de culpar o outro pelas nossas decisões. Então é um livro que eu lembrei aqui agora, que eu aconselho para as pessoas, né, que assistirem isso, ler, né, que é O Poder da Autorresponsabilidade. A gente se responsabilizar pelos nossos atos, sem culpar o passado, né, por aquilo que eu vivo hoje, né. Então, assim, leia, leia a Bíblia, leia Provérbios, leia Salmos. Eu também gosto muito dos Salmos, né. Eu já fiz isso com os Salmos, Salmo 1, 2, 3, 4, mas não deixe de ler. A gente perde muito tempo com televisão, com coisas que não vão te ensinar nada. O que que você vai aprender vendo Caldeirão do Hulk? O que que você vai aprender vendo, sei lá, Faustão, Ana Maria Braga? Ana Maria Braga você ainda aprende a cozinhar alguma coisa. Você não aprende nada. Aquilo não vai te trazer conhecimento nenhum. Então o problema, perca, pare de ver televisão e busque conhecimento, leia livros que você vai mudar a sua vida.
Você vai mudar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão do seu lado, porque você vai se tornar uma pessoa melhor. Exatamente. Então, eu já acho que eu já Não, dei o meu recado. mas, só para completar o que você falou, uma vez eu falei para uma pessoa assim: Cara, já tem tempo que eu parei de ouvir música no meu carro, eu coloco audiobook". Uhum. Aí a pessoa virou e falou bem assim: "Ah, mas aí fica só ouvindo livro, 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 e a música? Não tem que mudar assim", mas que tipo assim, cara, Tem momento, tem lógico que você momento. não vai deixar de ouvir, mas na maioria do tempo, se você põe um livro, que diferença a música vai fazer na sua vida? Ainda mais música que geralmente, assim, não acaba ouvindo uma música construtiva, né, quando você ouve uma música religiosa, mas mesmo assim, a partir do momento que você ouviu a música 10 vezes, Já perdeu aquilo. música, você nem presta atenção muito no que a música quer dizer. Mas quando você dedica para ouvir um livro, uma palestra, Eu acho E o livro e aqui, e ó. outra O livro aqui que você tá falando é tá o da capa vermelha. R$12,99 no Kindle. É da capa vermelha, né? Aqui, É esse aí. R$2,99, né, Eu em tenho ele, eu li inglês. ele. Tem, ele é bem conhecido lá. Ele escreveu O Poder da Ação também. Já li O Poder da Eu li Ação. também, eu li os 2. E outra coisa que se puder aconselhar as pessoas aí, Se puder não, pode aconselhar e eles recebem se quiser. prestou atenção no que o Danilo falou aqui, ele comentou, ele estava querendo melhorar, né, você está querendo audiobook, você está querendo buscar conhecimento, e você conversou com uma pessoa que não está na mesma sintonia. Então ele te repreendeu, né. Então você, quando buscar conhecimento, não fale para quem não está conectado com a mesma coisa, não está olhando para o mesmo lugar, porque ele sempre vai te puxar ao contrário, vai te puxar para baixo. Então não fale, busque conhecimento, ó, caladinho, quietinho, Isso aí é tema também para outro é, podcast. É perigoso, caladinho, computador. caladinho, quietinho, não dê brecha para as críticas. É. É isso. Isso aí. Você quer falar alguma coisa para finalizar? Mas Para te encontrar nas redes sociais, você lembra? Avelino underline Oliveira. Eu acho que Avelino só tem eu, né? Eu ainda Avelino, underline Oliveira. Até hoje eu não encontrei nenhum outro Avelino, só eu e meu pai. Meu pai já partiu, agora só tem eu, né? Só tem isso aí. Avelino. Pois é, e Carol, como é que te encontra? Carol Olha, Benguela. Carol posta muito, tá? Segue Carol. Eu quase não posto não, mas se eu chegar a 600 inscritos, eu começo a postar. Se eu chegar a 600 inscritos no meu canal, no meu Instagram, eu faço o que a pessoa pedir, eu faço. Ai, vixe, então tá prometendo aí. Então tá bom, galerinha. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado por ter participado com a gente. Ficamos aí, continue nos acompanhando, inscreva no nosso canal, assine o sininho. Clica, compartilha, manda o vídeo pra alguém. Manda o vídeo pra alguém, gente, o que que custa? Custa Exatamente. nada. Manda pros Exatamente. parentes tudo, manda na lista aí. Se eles não gostarem, eles não vão ver. Mas se eles gostar, vai aproveitar E um pouco. quando Com certeza. A gente e ficou aqui 2 horas falando. quem estiver nos assistindo e vier passear em Nova York, pode passar aqui para pegar a sua canequinha de presente, tá bom? Passa aqui pra gravar um podcast com a E gente. passa Gente, aqui para obrigado gravar por um ter me convidado de podcast. novo, tá? Muito obrigado. Não, obrigado você, AV, cara.